Então, bora, né, turminha? Vamos começar a dar uma olhada aqui nos meus diários, tá? Lembrando, os primeiros diários aqui eu estava testando esse novo modelo diferente aqui de fazer diários, tá? Eu sempre gostei de fazer pelo Word, então eu tirava o print, jogava no Word lá e escrevia embaixo. E agora eu comecei a fazer nesse modelo aqui, então a gente vai ver bem diferença aqui dos primeiros para os próximos diários aqui. Né, os próximos já foram de um jeitinho mais diferente aqui. Eu fui aperfeiçoando, né, até os últimos aqui, colocando resultado. Os últimos já estão com algumas siglas aqui que eu fui criando para facilitar um pouquinho a minha vida na hora de fazer, tá? Mas assim, o que parte o princípio base aqui do operacional? Como todos os operacionais que eu tive na minha vida, desde quando eu comecei a fazer operações, o principal para mim sempre foi isso aqui, ó, contexto, tá? Porque eu entendo que isso aqui, ó, não faz diferença nenhuma. O que manda no mercado é contexto, tá? São times maiores. É conseguir observar o time maior, entender para onde isso aqui tá indo, se vai cair, se vai lateralizar, se vai subir, ou seja, é entender a probabilidade no mercado maior e replicar essa probabilidade para cá. Né? Porque os 5 minutos, né, não é que nós tenhamos manipulação. Ai, por que o trade abriu? Não é que nós tenhamos manipulação. Mas assim, é mais fácil um mercado de 5 minutos, 2 minutos, né, ele fazer movimentos mais atípicos, tá? Como é que caramba? Deixa eu fechar esse aqui. Não sei porque eu vou abrir. Só um segundo, tá? Um mercado 5 minutos, 2 minutos, é muito fácil chegar um player aqui e simplesmente dar uma boletada um pouquinho maior, né, e o mercado fazer, por exemplo, uma puxada dessa aqui. Já num gráfico de 60 minutos, num gráfico diário, é muito mais difícil isso acontecer. É muito mais difícil chegar um player aqui e conseguir fazer uma virada de mercado, né? Virar uns 60 minutos, fazer uma reversão dos 60. É muito mais difícil. Diferentemente dos 5 minutos aqui. 5 minutos, às vezes, ali um player vai montar uma posição não tão grande. Às vezes o mercado está com pouca liquidez e ele já consegue fazer uma barra grande, fazer um movimento de reversão momentâneo ali no 5, tá? Então toda a base do operacional, ela se baseia no gráfico de 60 minutos e no gráfico diário, tá? E assim, esse operacionalzinho aqui, a idealização dele funcionou da seguinte forma. Antigamente, quando eu comecei a operar day trade, eu tentei operar da forma que eu estou operando nesse operacional aqui. Só que a minha leitura naquela época era uma leitura muito ruim. Eu estava começando no mercado, então eu não conseguia ter aquela leitura de preço que eu tenho hoje, né? Conseguia enxergar mais fácil, às vezes uma reversão, né? Ver uma barra grande, ver um movimento assim, né? Que é possível de reversão, conseguir enxergar uma lateralidade com mais precisão, né? Um ponto melhor na média, né? Conseguir ter noção de uma barra, se realmente é uma barra de ignição ou não. Então, naquela época eu não conseguia operar dessa maneira. Então eu me desafiei a, depois de muitos anos, eu tentar montar um operacional assim novamente, tá? E assim, esse diário a gente vai ter um pouco de dificuldade, primeiro, porque é muita coisa, tá? Então, são muitas fotinhas aqui pra gente analisar. E, diferentemente dos outros diários que eu faço, por exemplo, esse diário aqui ele tem muito trade diferente um do outro. Por quê? Como eu estou montando um operacional praticamente do zero, só na base da leitura, vai ter alguns stops ali que não deveria ter tomado, alguns trades que são muito mais arriscados dentro de outras técnicas. Por quê? É mais eu interpretar que o mercado tá caindo, tá, beleza, essa barra é uma barra bonita, beleza, vamos vender, vou colocar o stop aqui e vamos deixar o trem andar. A hora que eu ver que o mercado enfraqueceu, eu saio do trade. Então, a gente não vai conseguir ver uma padronização muito bonitinha ainda, tá? Provavelmente com o tempo isso vai se padronizando e vai melhorando, tá? Diferentemente se eu fosse, por exemplo, olhar o Renko, né, que já é um operacional que está montado, a gente iria olhar o contexto aqui da mesma maneira, só que o Renko ele ia ter a maneira certinha de entrar, o ponto exato de stop, o ponto exato para fazer uma parcial, o ponto exato para fazer uma saída, né, a região exata para fazer uma entrada.
Então seria muito mais repetitivo a maneira de entrar. Então você consegue identificar um pouco melhor erros e acertos. Por quê? Quando a gente está fazendo um diário, a gente está olhando aqui, a gente precisa buscar o quê? Padronização. Tanto perdedora quanto ganhadora. Se eu consigo enxergar uma padronização de algo que eu estou acertando com mais frequência, eu tendo a fazer o quê? Replicar aquilo. Se eu enxergo uma padronização de erros, eu tento fazer o quê? Parar com aquilo. Aqui, nesses diários que a gente vai analisar juntos aqui, a gente vai ter um pouco de dificuldade de enxergar a parametrização. Não vai estar muito certinho, muito ajustadinho, o mesmo tipo de trade sempre. Vai ter muito trade diferente um do outro. E eu vou tentar achar algum padrão, tá? Por quê? Esses diários aqui são poucos, né? Lembrando, esse operacional eu comecei ele dia 11/6. A gente praticamente tem um mês e uns quebradinhos, né? Então é muito pouco tempo ainda, né? E eu quero repetir essas gravações aqui junto com vocês, para vocês fazerem esse desenvolvimento junto comigo aqui. Então eu opero, faço os trades, posto o vidinho lá no Instagram mostrando o que eu fiz. Depois, na hora que eu juntar uma quantidade boa de trade, a gente vem aqui numa sexta-feira, repassa todos os trades aqui e vai buscando padrões, vai buscando repetição, vai entendendo o que está funcionando, o que não está, tentando melhorar, tentando ajustar. Beleza? Então, ó, vamos começar no nosso primeiro aqui, ó. Então a gente já percebe que tá bem narqueadinho aqui, até a forma que eu tava fazendo os diários aqui, né? E assim, eu decidi no começo operar bastante, fazer bastante trade, né? Até trades mais arriscados, trades mais perigosos, para entender realmente o tipo de coisa que iria funcionar melhor. Então, ó, esse primeiro dia aqui, ó, eu nem observei contexto, falei assim, vou operar o que eu estiver enxergando, tá? Então, ó, vamos lá pro nosso primeiro tradezinho. O mercado abriu, deixou uma barra grande, né? Então, ó, tentou jogar lá pra cima, uma baita de uma barrona ampla aqui, né? Engolfando esse monte de coisa pra trás, né? É uma barra de lateralidade, tá? Quando a gente tem esse tipo de barra aqui, né? Que ela é uma barra externa, muito conhecida no modelo Brooks aí pra quem gosta, né? Ela é uma barra característica de lateralidade, né? Aí o mercado vem, dá essa sentida aqui, dá uma barra bonita, cutuca a média de novo e deixa a sombra. Quando deixou a sombra, ó, primeira venda, né? Negou o movimento, assim que deixou a sombra, eu vendi. Beleza. Aqui, saindo 0 a 0. Por quê? O mercado faltou um pouco de continuidade, né? O mercado andou um pouquinho e já voltou. Tá? Então, beleza. Primeira saidinha. Depois, ó, vendi de novo. Segunda venda. Limpou a barra anterior, né? E já lancei uma parcialzinha na região de fundos, né? Então, vendinha aqui. O mercado já deu uma andadinha, soltei uma parcial aqui e depois soltei o resto no fundo, tá? Então, ó, mais uma vez, a primeira venda foi aqui, saí daqui, depois outra venda aqui, saí daqui. Então, ó, a gente já percebe que tá muito mais confuso, as entradas mais soltas, né, sem muito sentido, mas beleza. O mercado continua seguindo, porque entendi que o mercado estava abaixo de média de 20, abaixo de média de 200, o mercado está vindo para baixo, vamos vender, não vamos brigar com o mercado, não vamos tentar fazer compra, não vamos sofrer aqui. Por quê? O mercado está vindo para baixo, tá? Depois o mercado, ó, venda no pullback no fundo, achei que perderia a mínima, né? Ou seja, mínimazinha aqui, achei que o mercado iria perder, né? Deixa eu, ó, as mínimas nessa região, achei que o mercado ia fazer o quê? Perder essa região de fundo aqui e fazer isso aqui, ó. Beleza. Fiz uma vendinha aqui. O mercado veio aqui, ó. Realizei. Tá? Beleza. Show de bola. Vamos ver se o mercado continua. O mercado perde continuidade, ó. Pum. Voltou. O que é isso aqui? Fundinho duplo. Deixou um fundinho duplo. Pum. Compra. Realização na média. Beleza. Então, ó, a gente já percebe uma outra diferença. Então, ó, um trade vendida na média, um trade mais ou menos na mesma lógica de novo, depois um já com barra fechada, depois outro, ó, já tentando comprar região de fundos, muito mais confuso. A gente consegue ter uma padronização? Até agora, nenhum modelo de trade foi repetido. Nenhum modelo. Foi um fundo duplo, foi um trade aqui que negou o movimento, depois um outro perdendo fundo, fazendo pullback em região de suporte. Ou seja, todo trade um diferente do outro.
Mas normal, porque está no início de um projeto. Você tem que operar bastante coisa para começar a entender o que, que vai fazer sentido dentro daquilo ali, o que, que você vai acertar mais, o que, que você vai errar mais. Beleza, você vai sentando a lenha. Ok, então aqui ó, zero padronização. Vamos pro próximo. E a gente percebe também que aqui o diário está muito mais confuso. Né? Porque ó, seta para todo lado, entrada para todo lado. Beleza, vamos ver o próximo. Aí eu já tentei dar uma padronizadinha um pouquinho melhor, pelo menos no diário, para ficar mais fácil de entender. Né? Mas ainda assim, ó, um pouquinho confuso. Mas vamos lá. Ó, primeiro trade foi aqui, ó. Vendi, não andou, sai no 0 a 0. Qual foi a lógica da venda aqui? Mercado abaixo de média. Mercado rompeu essa região de canal, bateu lá, negou o movimento, barra forte. Ou seja, é um trade bonito? Não é um trade bonito. Mas está abaixo de média? Vamos vender. Aqui a gente tinha um movimentinho de uma cunha, que até então a cunha faz esse tipo de rompimento. Aqui nos 60 minutos, também mais comprador, porém ainda na região de trap zone, que é o quê? Médias aqui e médias aqui. Geralmente, quando a gente encontra isso aqui, os 5 minutos tende a ficar lateralizado. Tá? Então aqui eu já forcei demais a primeira venda. Então fiz uma venda, ela não andou, eu saí no 0 a 0. Por quê? Se eu estou entendendo que eu estou média aqui, isso aqui é uma cunhazinha e eu estou dentro de uma trap zone, a lógica é que os 5 minutos fique isso aqui, ó. Faça mais lateralidade. Então não adianta eu caçar trade de tendência. Tá? Trade de tendência vai ser muito mais difícil para evolução, porque a lógica vai ser movimentos laterais. Você vai tentar fazer o quê? Compra nas regiões inferiores, vende nas regiões superiores. Tá? Então, beleza. Vendi, mercado não andou muito, saí no 0 a 0. Tá? Então aqui o stop estava aqui, ó. A gente vai ver uma diferencinha depois na forma de colocar os quadradinhos, tá? Mudei também. Então beleza, o stop estava aqui, vendi, o mercado não andou muito, pum, 0 a 0. Ok, vamos para a segunda venda, que foi aqui, ó. Vendi também, não deu continuidade, então saí assim que deixou um martelo no minuto. Ou seja, deixou essa sombra aqui, olhei o mercado ainda abaixo de média, ou seja, insistindo ainda na continuidade do movimento. Queria que o mercado caísse aqui, sendo que o mercado está dentro de uma trap zone. Beleza, fiz a venda, a hora que deixou um martelinho lá, saí do trade. Né? Então, a segunda aqui, ó, 0 a 0 também. Beleza. O mercado chega de novo nas regiões de média, ó. Vendi porque estava segurando muito, deixou outra sombra, mas fui estopar em 260 pontos. Ou seja, eu já percebi aqui, ó, que o mercado era uma lateralidade por conta da trap zone. O mercado fica mais errático. E eu fazendo o quê? Forçando trades dentro da tendência. Ah, vi uma sombrinha, vou vender. Pô, tá errado. Tá errado. Mas assim, a gente está montando um operacional do zero, você precisa testar algumas coisas. Então você tem que fazer bastante trade para depois fazer o quê? Começar a funilar, certo? Então, beleza. Fiz a vendinha, pum, estopei. Então, ó, aqui a gente percebeu padronização? Ainda não. Nesse, ó, até agora só trade diferente um do outro. Os trades, cada hora de um jeito. Então, despadronizado ainda. Quando tá despadronizado, cara, é a leitura que tá um pouquinho boa às vezes no dia, mas assim, você não consegue replicar aquilo. Não é ensinável, você não consegue replicar o resultado, tá? Beleza. Depois, ó, aí o mercado tentou ir para baixo, não conseguiu, deixou essa barra mais bonita. Deixou a barra mais bonitinha, uma barrona boa, passou média de 20. Beleza. Tá na região de trap zone ainda mais levemente mais compradora, né? E a cunha aqui é um movimento comprador, tá? Ela seria um rompimento para cima aqui. Quando deixou a barra boa, fui lá, ó, comprinha, assim que estopou a vendinha que eu fiz nessa região, ó, que era um triângulo, ou seja, um triângulozinho aqui, ó, tá? RP em 230 pontos, ou seja, fiz uma parcial com 230 pontos, e MM200, que é aqui, saída total, que é o RT aqui, tá? É realização total. Na linha de canal,
de 440. Ah, não. Então, ó, entrada aqui, fiz uma RP na média de 200 e fiz uma saída total aqui nessa linhazinha de canal, certo? Então, ó, já vi trade de figura, já vi trade de regressão à média, já vi trade tentando romper suporte fazendo pullback, já vi trade em barra de sombra, já vi trade em barra grande, até agora sem padronização. Mas é que negócio, 2 dias de operacional. Então, beleza. Você ainda não entendeu o que você quer fazer, você está só fazendo a leitura do mercado ali, vendo o que está acontecendo. Pode funcionar? Sim, pode. Mas assim, é muito mais difícil. Por que é mais difícil? Na hora que você chegar na parte matemática, você não consegue ajustar muito bem. O ajuste matemático fica muito mais difícil fazer, porque não tem padronização. Hoje pode dar um resultado muito bom, amanhã pode dar um resultado muito ruim. Você não vai saber até onde você pode ir, a hora de parar, a hora de continuar operando. O padrão que você tem mais confiança, às vezes você tem um padrão muito mais confiante, às vezes você pode alterar lote ali. Então, enquanto está dessa forma, é difícil padronizar. Então, por isso que eu falei que ia ser muito difícil a gente encontrar padrão na primeira análise de diário. Tá? Esse projeto aqui eu quero fazer durante o ano inteiro, o ano que vem inteiro. Quanto tempo eu estiver fazendo esse projeto, eu quero ir fazendo esse diário com vocês. Então, com o tempo, vocês vão percebendo que vai começar a dar padrão. Vai começar a padronizar. Vai melhorar as entradas vão ficar mais parecidas umas com as outras. Mas lá pro fim, vocês vão perceber que já está mais padronizado um pouquinho do que esse começo, tá? Beleza, então até agora, sem padronização. Vamos então pro nosso terceiro aqui. Terceiro diário do dia. Beleza, vamos lá pro contexto primeiro, ó. 60 e diário. Desconsiderar a última vela, né? Porque a vela não existia a hora que eu estava analisando, né? Então a gente tinha uma cunhazinha descendente aqui, ó. 60 com uma cunha padrão vendedor, porém com bastante sombras inferiores, né? Que é o que? Tem a cunha, que é rompimento desse jeito, só que sombra, 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 então não é uma cunha lá tão confiável assim, tá? O diário com uma cunha também, aqui no caso uma cunha ascendente. Então aqui a gente já tem um probleminha no contexto, que é uma coisa mandando para baixo, outra coisa mandando para cima. Quando a gente encontra isso no contexto, a gente pode ficar de olho o quê? Em lateralidade. Quando ambos contextos, o 60 aqui é comprador e o diário também é comprador, é mais provável que os 5 minutos faça a tendência. Quando os dois são vendedores, é mais provável que o 5 também faça a tendência. Agora, se um time está falando que é uma coisa e o outro está falando que é outra coisa, isso aqui vai ficar meio brigado. Então, aumenta um pouco a probabilidade de ter o quê? Lateralidade, triângulos, alargamento, triângulos simétricos, triângulos ascendentes, triângulos descendentes, ou seja, movimentos mais para a lateralidade. Quando a gente identifica isso aqui, a gente já vem com a cabeça para cá de range. Ou seja, vou tentar comprar baixo, vou tentar vender alto. É a lógica que você tem que vir. Se você identifica isso aqui e vem tentar operar tendência, a probabilidade é tomar stop, tá? Então aqui a gente já percebe que está um pouquinho mais organizado o diário, né? Um pouquinho mais bonitinho. Então vamos para nosso primeiro trade aqui. Venda no pullback na 200, ou seja, o mercado passou aqui, né, fez um pullback, né, parcial com uma barra, deixei para ver se andava, mas foi até o fundo, que era um range, naquele momento, e voltou. Já que era um range, eu deveria sair e não segurar. Vamos lá, de novo. Venda de pullback na 200, parcial com uma barra. Pullbackzinho aqui, vendi, beleza. Deixei para ver se andava mais. Foi até o fundo, que era o range daquele momento, e voltou. Ou seja, se eu tenho aqui um para baixo e o outro para cima, a lógica é range. Então, até então, eu não tinha me ligado que estava realmente fazendo um range, tá? Fiz o trade, obviamente deu ruim, né? Tá em vermelho. Aliás, não tá vermelhinho, tá? Tá vermelhinho, mas foi um trade que funcionou. Deixa eu ver aqui de novo, ó. Tá R$16. Esse primeiro trade aqui, ó. Não, coloquei em vermelho porque era venda. Beleza? Ó, a gente percebe a anarquia que tava o diário.
Então, ó, fiz a vendinha, né? Até deu uma parcialzinha e depois o mercado voltou. Beleza. Então, ó, aqui já tá um trade muito errado, tá? Apesar de ter dado gain, ele é um trade ruim. Por quê? Se eu entendo que é para baixo e para cima e a probabilidade é lateralidade e o mercado começa fazendo lateralidade, não tem por que eu tentar operar no meio do range. É o pior lugar para operar. O melhor lugar é o quê? Eu vir nas bordas, tentar comprar, tentar vender. Isso é o mais inteligente para se fazer. Nos próximos diários a gente vai perceber que eu já comecei a fazer isso. Porque aqui, independente do que eu conseguir enxergar no contexto, eu estava tentando fazer o quê? Às vezes dar uma forçada num trade. Por quê? Eu não queria fazer a mesma coisa que eu já faço em outros operacionais. Eu queria ter um operacional totalmente diferente. Só que não adianta a gente tentar ter um operacional totalmente diferente, mas que ele vá contra a probabilidade. É burrice tentar fazer isso. E eu tentei fazer isso nos primeiros trades. Tá? Então aqui, ó, mercado dentro da lateralidade e eu operando no meio da lateralidade. Então, é errado. Na lateralidade você opera bordas, tá? Beleza. Depois, ó, compra porque tocou na M8 do diário. No caso, o diário aqui, ó, essa médiazinha azulzinha fininha aqui, tá? Assim que pegou a abertura da barra 27, barra 26, barra 27 aqui, tá? Essa barrinha preta. Comprei com alvo na 8 e saí total na 20. O mercado quase pegou e voltou, saindo no 0 a 0. Então, o mercado bate. Quando toca na média de 8 aqui do diário, que ela estava passando aqui, né? Tentei fazer a compra, né? Fiz a comprinha, ó. Compra porque tocou na média de 8. Então, ó, tocou na média de 8, compra. Assim que pegou a abertura da barra, ou seja, a barra abriu, né? A barra começou, no caso aqui. Comprei com alvo na 8, que no caso provavelmente estaria passando mais ou menos aqui, né? Médiazinha de 8. Mercado quase pegou e voltou, então saí no 0 a 0. Realmente não entendi esse trade que eu fiz. Bem fora de padrão, né? Bem forinha de padrão mesmo. Aliás, muito fora de padrão. Até agora, ó, gain nos dois trades, mas ambos trades ruins. Tá? Qual seria a coisa mais inteligente de eu fazer aqui? Seria no começo do mercado. Como o mercado parou aqui, tentaria fazer trades aqui. Porque não tem como imaginar que o mercado vai virar um largamento sem ele fazer o largamento. Então a gente só sabe que é um largamento depois que ele bate uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui. Então, nesse momento, dois tradezinhos positivos, mas ainda assim trades ruins e despadronizado. Até agora, ó, terceiro diário, tá difícil até ler. Tá difícil entender o que eu fiz. Imagina vocês que estão assistindo. Então, horrível. Até aqui, ó, despadronizado. Totalmente despadronizado, ó. Com gain, tá com gain, ó. Mas despadronizado. Vamos pro próximo. Ó. Contexto aqui nos 60 minutos, uma cunha baixista, tá? Então isso aqui é para baixo. Diário, cara de romper para cima, né? Cunha altista aqui, ó. Cunhazinha altista. Só que ainda abaixo de média de 20, tá? Então, por mais que seja uma cunha altista, a gente tem que esperar o mercado realmente romper, tá? Então não dá para tentar adivinhar rompimento. Que é o que eu falei para vocês hoje, por exemplo, do mercado. O mercado hoje, no índice futuro, estava o quê? Lateralizado. Não adianta você tentar acertar o rompimento. O mercado estava nessas regiões inferiores aqui, vocês tentando vender aqui embaixo, tá? Perigoso. Beleza, ó. Vamos lá. Aqui um gain e um stopzinho. Ó, a gente já começa a perceber, ó, já começou a ficar um pouquinho mais limpo a tela. Tá? Então, isso aqui já é um bom sinal, né? Porque, ó o primeiro trade lá aqui na arquia, né? Cadê ele aqui? Ó aqui na arquia, seta para tudo quanto é lado, escrito para tudo quanto é lado, muito mais difícil de enxergar. Para você estudar é muito difícil. Você demora muito tempo em identificar uma coisa só. Então, eu fui dando essa melhoradinha aí para ficar mais fácil, mas ainda assim, ó, com as cores meio tapaiadas. Mas vamos lá. Ó, aqui a cunha baixista e aqui a cunha altista, só que segurando embaixo da média. Olha lá. Trade na venda. Beleza. Achei que andou muito
e apostei na venda na primeira barra vendedora, buscando alvo de 1 para 1. Mas foi risco porque tudo comprador e eu vendendo. Obviamente, olha o tamanho da puxada. Para que você vai tentar vender? Não é mais fácil você tentar comprar aqui? Porque nos primeiros diários, eu tava naquela vibe de vou tentar fazer aquilo que eu não gosto de fazer, que eu não tenho costume de fazer, e vou tentar fazer funcionar. Só que depois que eu fui fazendo alguns trades, fui fazendo alguns diários, eu fui entendendo, pra que eu vou ficar forçando trade assim? É burrice. Não tem necessidade nenhuma, né? Mas é que negócio. Tá montando operacional? Vai operando um monte de coisa até alguma coisa fazer sentido, tá? Então, ó, deixou a primeira velhinha aqui depois de uma boa puxada, fiz a vendinha aqui, coloquei um stop aqui, fiz um RP de 1 para 1. Trade bom? Trade ruim? Tá padronizado? Até agora não. Então, ó, fiz trade com mercado esticado, fiz trade de rompimento de figura, fiz trade de regressão à média, fiz trade de barra de sombra. Então, despadronizadão ainda. Mas assim, a gente já percebe que já começou a dar uma melhorada no visual, pelo menos do diário. Já tem menos coisa escrita, já está um pouco mais organizado, já está mais fácil de entender, já está mais fácil de fazer uma leitura. Então, opa, já demos uma melhorada, tá? Até aqui, se vocês tiverem dúvida, turma, só interromper e perguntar, tá? Abre o microfone, pergunta, tá? Acho que tá bem confuso ainda, né? Mas vamos continuando. Depois, a gente tem venda também. Aqui por si só já é uma venda horrível, tá? Venda ruim. Ó, venda também, deveria ter esperado mais, assim que deixou a vela de sombra, eu vendi. Ou seja, deixou essa velinha de sombra pititinha, michuruca, fiz a venda. Hoje era dia de comprar e eu procurando venda em mercado de tendência de alta. Ou seja, o mercado, obviamente, claramente comprador aqui. E eu forçando a fazer o quê? Coisa que eu não gosto de fazer, coisa que eu não faço, né, nos meus operacionais normais, né? Dentro do renco lá, vou procurar um negócio na tendência certinha, bonitinho, alinhadinho. Se o mercado tá subindo, não vou caçar venda. Né? Aqui eu tava tentando forçar ainda aquele negócio de, não, vou tentar pegar uns trades diferentes aqui, né, para fazer esses trades quando o meu operacional não estiver acontecendo. Loucura. Né? O mercado esse aqui, cara, compra essa primeira barra, coloca o stop aqui embaixo. O mercado voltou, deixou essa barrinha um pouquinho mais bonita, compra aqui, coloca o stop aqui. Compra aqui, coloca o stop aqui. Pra que você vai tentar, numa tendência bonita dessa aqui, tentar vender uma barra dessa? Tentar vender uma barra dessa, por exemplo, pra quê? Aqui a taxa de acerto vai ser baixa, vai andar pouco, vai te dar calor, o payoff vai ser ruim. Mas por quê? Tentando forçar a trade pro negócio funcionar, tá? Então, beleza, ó, fiz a vendinha. Hoje era dia de comprar e eu procurando venda em mercado de tendência de alta. Obviamente, o primeiro stopzinho já apareceu. Né? Então, stopzinho. Mas, beleza, ainda fechou o dia positivo. 2 trades horríveis também contra a tendência. Então, até agora, sem repetição. Não consegui enxergar padronização. Nem de stop e nem de gain. Tá? Isso não é bom. Tá? Isso fica, obviamente, de lição para vocês. Toda vez que vocês estiverem montando um operacional, esse operacional você precisa enxergar padrão. Tá? Igual eu falei, no começo é normal e natural o mercado, você fazer coisas muito despadronizadas. Por quê? Você está começando um novo operacional, você vai fazer muita coisa diferente mesmo. Tá? Com o tempo você vai começar a perceber padrão que está funcionando, que não está. Você vai ajustando isso, tá? Beleza. Próximo trade. 60 minutos aqui, tendênciazinha de alta, barrona bonita, correçãozinha, ou seja, continuidade lá para cima. Tá? Já o gráfico diário, a gente já tem um pequeno probleminha aqui. Por quê? Ele faz o rompimento de uma cunha, só que ó, ele está em cima de uma região de resistência. Tá? Então aqui o mercado vai dar engasgado. Então essa puxada aqui, a resistência está aqui. Ó. Tá? Então o trade mais difícil. Por quê? O contexto já não está tão alinhado. Então se você tem uma coisa aqui falando que é para baixo, você tem uma coisa aqui falando que é para cima, que a gente já entendeu nos diários anteriores, probabilidade às vezes de lateralidade. Fazer range, fazer triângulo, né? Triângulos ascendentes, triângulos descendentes, movimentos mais erráticos, alargamentos, tá? Então, ó,
Primeira barrona do dia, muita sombra em cima, muita sombra embaixo. Isso aqui serve de dica para vocês, tá? Toda vez que vocês perceber que o contexto está um pouco complicado, não está muito claro, e começar com barra de sombra, é um bom indicativo que pode desenvolver lateralidade, tá? E nesse dia aqui eu já percebi rápido que era uma lateralidade. Então, ó, quando o mercado bate, chega nas regiões inferiores aqui, tentei fazer uma compra de fechamento de gap. O que é essa compra de fechamento de gap? Vamos lá. Quando o mercado está em tendência, o que as barras tendem a fazer? Isso aqui. Ó. O que seria esse gap? Você tem que eliminar algumas barras, tá? Como assim eliminar algumas barras, Michel? Essa barra e essa barra. São 3. Se eu tirar a do meio, fica um gap entre o fechamento dessa barra e a abertura da outra, ou seja, esse espaço. Se eu pegar essa barra e essa barra e eliminar a do meio, mesma coisa, fechamento dessa barra, abertura da outra, fica esse espaço. Ou seja, isso são gaps. Quando o mercado está em tendência, você vai perceber esses gaps acontecendo e é normal que aconteça. Quando você está em lateralidade, geralmente esses gaps são fechados. Então o mercado ele vai bater uma barra, geralmente a outra barra vai tender a vir a fechar o gap anterior, para não ficar, porque é uma lateralidade, ou seja, o mercado vai ficar sobrepondo barras. Então aqui eu percebi rápido. Então quando o mercado bateu, ó, repara que essa barra fechou, o fechamento dela está longe do fechamento da outra, então tinha esse espaço. Então o que eu fiz? Comprei aqui para fechar o gap, ó. Pum, fechei o gap. Então foi o primeiro trade mais inteligente até agora do diário. Então, primeiro trade de fechamento de gap. Depois, ó, o mercado deixou outro gap aberto de novo, ó. Pum. Saí de novo no fechamento do gap. Beleza. Aqui já teve 2 trades iguais no dia, com uma lógica de lateralidade. Por quê? Aqui mercado para cima e aqui mercado segurando a região de resistência. O mercado começou a fazer um range, comecei a apostar em range. Aqui o negócio começou a virar. Aqui já deu um pouquinho mais de movimento sensato. Por quê? Aqui, ó, bagunça. Aliás, aqui não, né? Puxei para trás aí. Nos primeiros lá, bagunça. Aqui o negócio já foi um pouquinho melhor, tá? Depois acabei não fazendo mais nada, o mercado acabou vindo para baixo aqui, um movimento mais errático, beleza. Então, primeiro que a gente conseguiu enxergar um pouquinho mais de padrão no movimento, tá? Vamos pro próximo. Entrada na venda, 2 contratos, bom impulso e correção parcial do fundo. Saída total no 0 a 0. Vamos entender o contexto, tá? Então, ó, aqui o mercado mais estranhinho, tá? Em cima da média de 20, querendo jogar para cima, mas o mercado um pouco cansado, tá? O mercado um pouco fraco. E aqui uma tendência de alta, só que ó, aquela tendência de alta com resistências à frente. Então, probabilidade também do mercado mais feio, mais difícil de trabalhar, tá? Só que, como eu tinha espaço dessa resistência até a média de 20 aqui, o mercado está um pouquinho cansado, vamos esperar os 5 minutos abrir, dependendo do que os 5 minutos fizer, toma-se a direção. Primeira barra mais forte, o mercado faz um pullback e deixou uma barra grande. Fiz uma venda aqui. Realização aqui. Deveria ter feito o fechamento de gap também, né? Aqui, ó. Depois a gente vai chegar lá. Então, o primeiro tradezinho, o mercado voltou, então fiz uma parcialzinha aqui e saí com o resto no 0 a 0. Então, ó, trade de quê? Não é correção à média. Então, enxerguei absolutamente só candle aqui, ó. Barra grande, correção, barra grande. Vendi a barra grande. Conduzi até o fundo. Funcionou? Funcionou. Mas tem padrão com os trades anteriores? Ainda não. Então, até agora, eu vi 2 trades padronizados só. Os outros, tudo bagunçado. Próximo trade. Aqui deveria ter feito fechamento de gap também. Ó,
aquele fechamento de gap, ó. Se eu estou dentro de uma lateralidade, ó, qual que é a lógica? Vende alto para fechar gap. Essa vela fechou aqui, a outra fechou aqui. Deixou esse espaço. Deveria ter feito o quê? Vendido aqui, ó. Tá? Aqui eu já entendi que era um operacionalzinho que funcionaria bem, né? Devia ter feito, devido às sombras, resolvi. Deveria fazer esse fechamento de gap. Agora, o que eu fui fazer nesse trade aqui, ó? Devido às sombras inferiores, que é essas sombras aqui embaixo, resolvi comprar um contrato no 50%, que é o quê? Aqui, ó, tá? Quando o mercado volta na barra, né, no caso. Resolvi comprar um contrato de 50%. Achei que seria rompimento devido aos 60 minutos em cima da média de 20. 60 minutos em cima da média de 20, tá? Porém, era um dia de range, ainda consegui sair no 0 a 0, porque eu tentei comprar, o mercado subiu lá em cima, voltou e eu saí no 0 a 0. O mercado deu uma balançada aqui, zerei no 0 a 0. Trade errado. Qual seria o trade correto? Aqui, ó. Deveria ter feito fechamento de gap. Se é uma lateralidade, você compra baixo e vende alto. É o trade correto a se fazer. Aí depois, ó, entendi que era um range. Fiz o trade certo, apostei no fechamento de gap. Vendi apenas um contrato. Barra grande nas regiões superiores do gap. Essa barra fechou aqui, a outra bateu, fechou aqui, então tem o quê? Esse espaço todo, ó. Vendi aqui. Né? Ainda saí curto aqui, o certo era deixar, mas saída boa. Aqui a gente já entendeu que tem alguma coisa ali que está se repetindo. Até agora, só um modelo de trade se repetiu. E foi eficiente. Foi o quê? Os fechamentinhos de gap. Até agora, só isso funcionou. O resto, apesar de ter gain, outros stops, mercado, eu fazendo bagunça. Tentando achar alguma coisa para fazer, analisando o negócio ali mais ou menos, olhando barra tá forte, vamos tentar ver se vai, barra tá com sombra, vamos ver se vai. Uns trades meio aleatório, natural. Quando a gente está começando a montar uma coisa nova, a gente vai fazer um monte de coisa, tá? Então, comecei a enxergar uma luzinha no final do túnel, tá? Consegui já identificar esse fechamentinho de gaps em dia de lateralidade. Olha lá, eu devia ter desconfiado que era um dia de range devido à fraqueza do movimento de 1 hora. Movimento fraco. A força inicial do dia e também as sombras inferiores. Devia ter desconfiado que era um dia de lateralidade. Se eu entendo isso mais cedo, ao invés de vender aqui, começaria a comprar aqui, ó. Comprar aqui nas bordas. Já abria vendendo. O mercado veio, faz venda. O mercado abriu gap, faz venda. Demorei a entender. Beleza. Então, até agora, só uma padronização. Que é o quê? Os fechamentinhos de gap. Próximo diário. Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Entrada de fechamento de gap. Ó, mais um fechamento de gap. Então, opa, aqui eu já tinha encontrado uma padronizaçãozinha. Tá? Aqui a gente que já tá na aula da mentoria lá, né? Como eu tô montando isso aqui, de vez em quando eu falo, ó, tô fazendo isso aqui, tô fazendo aquilo. Né? No dia a dia, turma, a gente não tá fazendo isso aqui, tá? Isso aqui é um projeto pessoal e particular meu, por enquanto, que eu decidi fazer com a galera do Instagram. Mostrar os resultados no Instagram, começar a fazer isso aqui no Instagram, né, no YouTube, pra turma ver, tá? O que a gente faz na sala é diferente, tá? A gente opera renco, entrada no renco, negócio muito mais padronizadinho, já tá prontinho operacional, tá? Vocês são novatos e vai pensar, meu Deus, esse operacional dele, que anarquia que esse rapaz opera. Não, isso aqui eu estou montando do zero, tá? E tudo que a gente começa a montar do zero é anarquiento até enxergar um padrão, até entender uma lógica ali, tá? Então, ó, entrada de fechamento de gap, ou seja, lateralidade, ó, entendi que era uma lateralidade. Por que lateralidade, ó? Tendência de baixa, aqui tendênciazinha de baixa, ó, querendo fazer um topo duplo. Beleza. Vim aqui por 5 minutos, montou um range. Aqui, apesar de ter feito um trade correto, trade perigoso. Por quê? Tendência de baixa aqui é mais perigoso tentar fazer fechamento de gap, tá?
o correto seria tentar fazer o quê? Trades mais nas pontas superiores, porque tá para baixo. Aqui, ó. Por mais que aqui tá um pouquinho na região, segurou lá, o mercado pode vir tentar buscar as regiões inferiores. Então faz mais sentido você tentar fazer o quê? Vender aqui. Comprar aqui é mais perigoso, é mais difícil, tá? Então fiz um fechamentinho de gap aqui, ó. Funcionou, mas é um trade perigoso, tá? Por mais que a gente sabe que se eu estou dentro de um range, a lógica é que ele permaneça dentro de um range, mas na prática é diferente. Na prática não dá para pensar assim. Na prática, se o mercado no contexto está falando que vai para baixo, você pode fazer nas partes superiores, nas partes inferiores não, porque ó, que você fizer aqui o mercado estourar, você toma na cabeça, tá? Então evitem fazer esse tipo de trade em lateralidade. Olha o contexto. Tá na lateralidade, nos 5 minutos? Tá. Olhou o contexto, é mais fácil romper para baixo? Beleza. Faz trade superior. Olhou no contexto, é mais fácil romper para cima? Beleza. Aí você faz compras aqui e não tenta vender aqui, tá? É uma lógica mais inteligente que a gente pode usar dentro do range. Fiz o fechamento de gap. Depois, o mercado deixou essas duas sombrinhas aqui, ó, e eu acabei vendendo, tá? Tradezinho não é ruim, tá? Porque aqui tá um pouquinho mais empurrado para baixo, então é um trade razoável e é um trade que está estourando essa regiãozinha desse pequeno rangezinho, tá? Então aqui um segundo tradezinho bonitinho também. Então até agora um dos melhores tradezinhos sem ser fechamento de gap, tá? Que é uma regressão à média. Isso aqui é uma regressãozinha à média clássica que a gente já cansou de ver por aí, tá? Saidinha parcial aqui, depois saída total aqui, né? Por quê? Sombra. Deixou sombra o mercado enfraquecendo. Então, acho que a saída aqui foi muito boa. Tá? Então, um fechamento de gap aqui dentro do range, que beleza, faz sentido, mas era mais perigoso. Depois, um tradezinho de regressão à média. Beleza, vamos pro próximo. Turma, vocês que estão aí, alguma dúvida? Vocês querem perguntar? Querem falar? Não, tá tranquilo. Vamos pro próximo, então. Próximo aqui, ó. A gente já percebe também mais organizadinho, né? Mais padronizadinho, pelo menos os diários, né? Lá, os 60 minutos era venda, né? Primeira barra do dia abriu na MM20, tá? Era mais baixista, por quê? Em cima das regiões de médias aqui, tá? Beleza. Vamos pro primeiro que foi esse aqui, ó. Compra de trap com 2 contratos, tá? Parcialzinha 1 para 1, RT, porque começou a segurar muito. Então, o mercado armou um trap, tá? Para quem não sabe, o trap é o quê? É quando o mercado tenta perder uma região de topo ou fundo, no caso aqui ele tenta perder, né? Rompe o fundinho anterior, e ele volta e deixa uma sombrinha. De preferência, tem que ter um distanciamento bom, tá? E quanto mais bonitinha for essa sombra aqui, melhor, tá? Esse tipo de operação não precisa de contexto, tá? Porque o trap é um movimento de lateralidade, ele é um movimento de armadilha. Então, 90% das vezes ele vai estar contra contexto. O contexto vai estar comprador e ele vai estar armando venda. Ou o contexto vai estar vendedor e ele vai estar armando compra, tá? Muito dificilmente você vai achar um trap a favor da tendência. Você acha, mas é muito mais difícil, tá? Então isso aqui não precisa de contexto. Então, ó, comprinha no trap aqui, stopzinho aqui. O alvo disso aqui é 2 para 1, tá? Poderia ter deixado passar esse calor aqui. Mas assim que o mercado chegou aqui na regiãozinha da resistência, já soltei um lotinho, o mercado começou a engasgar, saí com o lote todo. Então, um trapzinho, esse trapzinho aqui bem corretinho, tá bem bonitinho. Ok. Depois, esse tradezinho aqui foi uma cunha. Né? Cunha rompeu contra o alvo da projeção, o tamanho dela. Na hora da minha venda, não havia percebido a cunha. Ela poderia ajudar no reforço da venda, já que na maioria das vezes a cunha rompe para baixo. Então, vamos lá. Toda vez que a gente tem uma cunha, a lógica da cunha é fazer isso aqui. Tá? A maior parte do tempo, ela vai fazer um rompimento para baixo. Então, se você percebe essa cunha antes, no terceiro toque, você pode tentar fazer uma venda. Ou uma compra, no caso, se for uma cunha altista. Tá? Bateu uma vez, bateu 2 vezes, bateu 3 vezes, na terceira vez você pode comprar. Por quê? Como na maioria das vezes ela rompe para cima, você vai estar comprado aqui embaixo. Ela pode desconfigurar? Geralmente, quando acontece a desconfiguração dela, por exemplo, se ela rompe para baixo e ela rompeu para cima aqui, você pega toda a amplitude dela e projeta para cima, que é isso aqui, tá? Então, ó, é a
lógica da cunha. Você pode operar ela para os dois lados. A maioria das vezes ela rompe para baixo, nesse caso aqui, né? Ela rompe o contrário à inclinação dela. Quando ela desconfigura, geralmente você pega a amplitude dela e projeta, tá? Ela tende a bater lá. Eu não vi essa cunha, tá? Eu vi ela depois de pronta, mas poderia ajudar. Por que eu fiz o tradezinho? Porque identificaçãozinha aqui meio que de um topinho duplo, né? Lá, vendo porque estava em trap zone, então tinha médias aqui, né? Médiazinhas. De time grande, acima da MM de 200 de 1 hora e da MM de 8 do diário. MM 8 do diário aqui, ó. Tá? Então, a média estava aqui, se o preço está vindo aqui, ó, a média está passando aqui, posso tentar fazer uma venda, tá? Então, vendi dois contratinhos aqui com RP curta e um RT no fechamento do gap, que é o quê? Se tem isso aqui, que é uma lateralidade, até então não tinha percebido que era uma cunha. Se o mercado está fazendo isso aqui, é um range. Então, fiz o fechamentinho de gap também, tá? Vendi aqui, soltei uma parcelzinha no fechamento do gap aqui, dessa barrinha para outra, e soltei o resto aqui na média de 20. Se eu tivesse visto que era uma cunha, você vende com um pouco mais de convicção, porque a lógica é o mercado fazer isso aqui. Então, poderia ter soltado um RP aqui, tentar carregar o resto. A hora que o mercado não caiu, eu zeraria o trade assim que eu rompesse essas máximas aqui, ó, né? Protegeria, tá? Então, mais um tradezinho aí, um pouquinho, ainda assim, despadronizado. Primeiro trap aqui um pouquinho mais bonito, esse aqui já fora do padrão. Tá, então a gente ainda percebe que fechamento de gap teve de novo. Então, opa, mais um ponto aí para repetição. Vamos para o próximo. Contexto da primeira, ó. Mercado acima de MM, aqui porém na abertura dos 5 minutos, abriu bem para baixo das médias. Então, tá aqui nessa região, mas a hora que abriu, como o Ibovespa tem a diferença de 1 hora, ficou bem abaixo aqui, então já estava um pouquinho abaixo das médias, tá? Bem vendedor, porque foi o que ajudou a pensar mais em vendas na abertura, ou seja, segurando essas regiãozinhas de média aqui, mercado mais vendedor. Quando o mercado dá uma puxada, faz uma correção, barra forte, venda. Esse trade é parecido com o trade que a gente teve anteriormente aqui, ó. Só que num contexto um pouco diferente, ó. Barra forte, correção, barra forte. O padrão de velas é parecido, mas a região é diferente. Aqui a gente tem uma média passando no meio, e aqui a gente já está um pouquinho mais diferente, porque a gente já está abaixo de média, tá? Mas, como o diário aqui era bem vendedor, aqui o contexto estava bem favorável, barrinha boa, né? Esperei uma correçãozinha e barrinha de confirmação. Trade barra grande, né? Tendência de baixa, fez movimento vendedor, vende 2 e sai tudo no suporte. Para mim, uma vendinha mais bonitinha, tá? Mais padronizadinha, abaixo de média, contexto mais vendedor aqui, o mercado segurando para fazer isso aqui. Como abriu abaixo, provavelmente ele abriu mais aqui, tá? Então, esse tradezinho mais bonitinho, mais encaixadinho. Depois, aqui, ó, comprei esse trap. O trapzinho é igual que a gente viu anteriormente, né? Que é o mercado perdendo regiões de fundo aqui. Então, ele violina. O próximo candle tem que romper máxima. Rompeu máxima, deu start. Então, aqui um trapzinho. Aqui a saída foi horrível, né? Ó, porém, acabou andando até o meu 1 para 1 e depois alvo na média de 20. Né? A minha lógica era o quê? Aqui, comprei esse trap, 2 contratos, assim que fechou a barra, com uma sombra superior, pulei fora. Ah, beleza, ó. Comprei o trap aqui. A hora que essa barrinha fechou com muita sombra aqui, eu vazei do trade. Obviamente foi um erro, né? O trade foi lá no alvo, que seria minha média de 20 períodos aqui. Então, esse trade aqui eu dei uma alfaçada. Mas a gente já percebeu um segundo trade repetido. Trap. Já repetimos um trap aí. O mercado vai, cutuca as regiões de média aqui. Bandeira de baixa. Também vendi 2. Andou, mas voltou tudo. Fechou muita sombra. Saí total. Depois que fechou uma barra. Até que boa. Mas não me arrependo de sair desse trade. Ou seja, deu start aqui uma barrinha boa. Fiz a venda. O mercado andou legal, mas voltou com essa baita dessa sombrona aqui. Eu fiz a saída. Tá? Por quê? Sombra aqui, né? Trap acionado aqui. Então, cara, tem alguma coisa aqui, né? Essa região zona de suporte aqui segurando legal. Então, tradezinho, a saída boa também aqui. Não considero uma saída ruim. Por mais que o mercado depois desceu mais um pouco. Tá? Então, saidinha boa.
Depois aqui, ó, comprei 2 contratos no fundo triplo. Fundo 1, fundo 2, fundo 3. Barrinha boa. Né? Fechei, tirei parcial, quando voltou tudo, saí o segundo no 0 a 0. Fiz uma entrada aqui, fechou a primeira barra na média de 20, saí com um pedaço, a hora que voltou no 0 a 0 eu saí do trade. Tá? Então consegui colocar um pouquinho no bolso aqui, mas dei uma protegida. Então já teve um outro trade anterior aqui que foi de fundo duplo. Tá? Aqui foi um fundinho triplo, mesma lógica de raciocínio. Então mais um trade dentro de uma pequena padronização. Já teve um trade de regressão da bandeira aqui também, já teve um para trás. Então, opa, trade de regressão à média, trade de trap e fechamento de gap. Então, já comecei a enxergar uma padronização um pouquinho melhor. Alguns trades mais soltos, mas ainda assim, uns tradezinhos começaram a aparecer padronizados. Até que alguma dúvida, para eu tomar uma aguinha aqui? Também tá tranquilo, viu, Michel? Ele tá tranquilo também. Então, bora. Tudo bem? Oi? Dá pra me ouvir bem? Tô ouvindo perfeitamente. Tô num microfone diferente, mas beleza. Beleza. Então, vamos pro nosso próximo tradezinho aqui, ó. Contexto nos times maiores, 60 minutos, contexto mais vendedor. No diário também, um contexto mais vendedor, também abaixo de média. Então, opa. Eita. Tirei um negócio aqui do... Aí. Então, beleza. Mercado um pouquinho mais vendedor, tá? Então, vamos pro nosso primeiro trade, que foi esse aqui, ó. Assim que fechou a vela, vendi 2 contratos, porque deixou sombra e era um range. Então, beleza. É um rangezinho. Agora tem aquela lógica que eu acabei de explicar um pouquinho acima, que é o quê? Se você tá vendo um mercado vendedor, ó, o mercado tá vendedor aqui, ó, abaixo de média, vendedor. Você não vai caçar compra de jeito nenhum. Ah, mas é um range aqui no 5, Michel. Vou tentar comprar aqui, vou tentar comprar aqui. É burrice. Por quê? Se o contexto aqui é mais vendedor, a lógica de maior probabilidade é que ele estoure esse range para baixo. Então, se você está tentando comprar aqui, você pode ser pego de calça curta e o mercado estourar e te dar um stop gigantesco. Só que, se você tem um range com contexto mais vendedor, vender aqui em cima é a coisa mais inteligente que você pode fazer. Aqui não tinha como eu saber que era um range. Tem uma buy de uma sombra, candlezão grande, vou vender aqui? Não tem lógica. Depois que o mercado bate, ele volta lá de novo e deixa essa buy essa sombra, média de 200, nessa região, com contexto vendedor, não precisei nem vender aqui, ó. Já vendi aqui. Tá? E saí na primeira barra. Aqui eu já tenho um pequeno padrão também de saídas de primeira barra. Teve trade para trás ali que eu fiz entrada, que a primeira barra andou, eu saí. Fiz venda, a primeira barra andou, fechou boa, eu já saí na primeira barra. Então já tem algumas saidinhas de primeira barra. Então comecei já a perceber o que? Padronização de saída. Comecei a sair bem em primeiras barras. Tá? O mercado andou, fechou a primeira barra, saí de um trade, chegou na região inferior do range aqui, junto com média de 20, saí do trade. A lógica é que estoure para baixo, mas até então é um range. Vou realizar aqui, não vou deixar devolver. Então, tradezinho bom também. O mercado bate, o mercado voltou para cima, deixou o gap de barra, que é aquele gapzinho. Essa barra fechou aqui, a outra fechou aqui. Então, abriu esse espaço todo. Se é um range, eu vendo aqui para fechar esse gap. Tá? Então, tradezinho aí de fechamento de barra, tá? Tradezinho bom também. E mais um trade padronizado. Mais um trade padronizado dentro do fechamento de gap. Fechamentozinho de barra. Então, mais um trade padronizado. Então, até agora, repetição no trap, gap de fechamento, tá? E correção à média. É o que mais repetiu, que melhor funcionou. Né? Lembrando, mais uma vez, quando a gente está montando o operacional, a gente tem que fazer um monte de coisa diferente para ir filtrando o que vai funcionar melhor. Então, as primeiras análises de diário é muito difícil. Por quê? É muito complicado enxergar padrão do que está funcionando e do que não está funcionando. Então, é muito mais trabalhoso, tá? Então, vamos para o próximo. Próximo aqui,
No contexto dos 60 minutos, a gente tem trap zone, tá? Quando a gente está dentro de trap zone aqui, ou seja, médias por baixo e média por cima, a gente tem que ficar de olho no quê? Lateralidades aqui nos 5 minutos, tá? E aqui no diário, abaixo de médias. Então, abaixo de média de 8, abaixo de média de 20. Tá? Então, beleza. Para baixo aqui no diário tem bem espaço. Aqui a gente tem médiazinhas dos 60 minutos. Ou seja, por que é trap zone? Médias na parte superior, inferior aqui, ó, média aqui e média aqui. Tá? Pensa os dois times juntos. Então você tem médias superiores. As médias estão aqui, ó. Essa média aqui está passando aqui. Médias inferiores dos 60 que está aqui, ó. Né, elas estão passando aqui, ó. Então, ficar de olho em lateralidade. O mercado bateu, veio bem forte, ó. O mercado em condições ruins de operar, times maiores, bem sem contexto, tomei um pouco mais de risco e tentei pegar um pullback abaixo das médias dos times maiores, ou seja, abaixo de média de time maior, né, quando o mercado dá uma passadinha aqui. O mercado deixou uma sombrinha aqui, movimento de impulso, né, venda na M8, ou seja, aqui está passando a média de 8 períodos, tá? Alvo no fechamento da barra negativa, que é fechamento da barra negativa, provavelmente deve ser esses fundinhos aqui, né? O mercado bateu, fiz a vendinha na média de 8 e saí daqui, né? O mercado acabou andando mais, ou seja, saí nas mínimas. Trade mais perigoso, que é um trade de venda na média. Até agora foi o primeiro, tá? Que é o quê? Ah, o mercado chegou na média de 20 aqui com média de 200, vou vender. Ah, o mercado fez um pullback aqui, vou comprar. Quando tem contexto, funciona bem, tá? Se o contexto estiver bem comprador, o mercado andou, voltou na média, você pode comprar na média de 8, você pode comprar na média de 20, tá? Eu tenho até um operacional já montado, que é do setup jacaré, que é batidas em média de 20, tá? Principalmente, né? Mas, nesse operacional aqui, tradezinho um pouquinho mais arriscado, né? Segurou na média de 8 e bateu na regiãozinha de rompimento. Tradezinho mais esquisitinho, mais feinho, mais complicado. Ainda fora do padrão. Próximo trade aqui. Vamos lá. Contexto. Levemente vendedor, na linha de canal, estava quebrando a estrutura de compra. Então, ó, o que a gente tem aqui? Um canalzinho. Se o mercado está na linha superior, a lógica é que o mercado volte para baixo. Depois volte para cima, depois volte para baixo, para cima, para baixo. Ou seja, fique dentro do canal. Essa é a lógica. Tá? Já o diário aqui, ó, mais complexo, abaixo das médias, porém baixo em um range. Isso aqui é importante, ó. Eu tenho um range dentro do gráfico diário. Qual que é a lógica do range? O mercado fica lá dentro. Então, aqui dentro do contexto eu estou baixo. Se eu estou baixo, a lógica é compradora. Aqui no canal eu estou alto. Se eu estou alto, a lógica é o quê? Vendedora. Quando a gente encontra essa lógica, a gente tem que ficar de olho com o quê? Lateralidade. Tá? Tende a desenvolver mercados mais laterais. É certeza que vai ser um mercado lateral? Não. Você vai olhar para os 5 minutos aqui e vai esperar ele te dar um sinal de lateralidade. Que é o quê? Começar com barra de sombra no dia, né? Dar uma barra grande, devolve a barra grande. Se não acontecer isso, você vai esperar. Primeira barrona do dia bem forte, partindo de média de 200, média de 20, né? Ó, aqui, obviamente, aquela lógica do Oliver Velez, tá? Média de 20, média de 200, mercado mais consolidadinho, barra grande, pum, venda. Região de fundos aqui, fiz a saída total, e aqui, ó, já uma outra padronização, que é aquela saidinha, o RP na primeira barra. Vendi, a outra barra fechou, fiz uma saída parcial. Então já tem mais alguma coisinha de repetição aqui. Tá? Mais um repeteco aqui que a gente já percebe que teve para trás, né? Saidinha de primeira barra. Então a gente já começa a perceber padronização em tipos de entrada e algumas padronizaçõezinhas ali, uma primeira padronização no tipo de saída do trade, que é entrou, o mercado andou um pouquinho, primeira barra fechou, já sai na primeira barra para dar uma aliviada. Beleza. E aqui, saidinha na região de rompimento. Essa região que, obviamente, é as regiões inferiores do range aqui. Tá? Então, o mercado vai tentar manter o rangezão grandão aqui do mercado. Vai tentar jogar lá para cima. Tá? Depois, ó, o mercado volta para fazer um pullback. Ó, vendi um na média de 8, ou seja, média de 8 passando aqui. Né? Fiz uma vendinha.
e um na média de 20. Ou seja, tentei meio que montar uma posiçãozinha. Vendi um aqui, aí o mercado, região de 50, voltou mais um pouquinho, eu vendi mais um pouquinho, tá? Vocês vão ver alguns trades desses mais para baixo, né, de tentar estruturar uma posiçãozinha, porque ao invés de vender tudo aqui, dá uma equilibrada, né? Divide o lote. Você não, eu opero 2 contratos, vou fazer os 2 aqui? Não. Faz um, depois subir um pouquinho, você equilibra, teu médio fica um pouquinho melhor, tá? Mas você tem que fazer isso de caso pensado, não adianta querer fazer na hora, tá? Mas, ó, esse aqui estopou. Por quê? Vendi aqui achando que ele ia cair, não caiu, voltou na média de 20, vendi mais um pouquinho, mas, ó, acabou sendo estopado. Então, tradezinho bem ruim. Depois, ó, o mercado cutuca a média de 200 lá e devolve tudo. Quando o mercado devolve tudo aqui, ó, isso aqui tudo vira sombra. Tentei fazer uma venda. O mercado fez o quê? Rau. Me estopou lá em cima. Então, ó, tomei 2 estopaços aqui. Tive um gainzinho ok e 2 stopzinhos devolvendo o movimento. Então, primeiro trade até que razoável. Esse aqui um trade fraco, trade bem ruim. E esse aqui também é um trade de oportunidade, né? Como chegou nessas regiões de média 200 aqui, tudo virou sombra, acabei forçando um pouquinho o trade. Acabei tomando stop mais caprichado, né? Geralmente, quando eu tenho tentado fazer esses trades com barra muito grande, eu tento não estopar a barra inteira. Tento estopar antes, né? Mas, que negócio, se fecha uma barra antes, que você estopa o fechamento da barra. Como o mercado foi embora, aí não tem o que você fazer. Aí você vai ter que estopar a barra inteira mesmo. Poderia ter virado a mão e comprado aqui? Poderia, mas é trade muito perigoso. Você está acabando de sair de um trade estopado, você vai tentar entrar em um outro trade na sequência, a chance de você entrar enviesado, querendo vingar o mercado, né? Vou me vingar do mercado, esse ordinário me estopou. A chance de você fazer uma arte maior é muito grande. Dá para entrar? Dá. Tecnicamente aqui daria para entrar comprado com stop lá embaixo de novo. Só que é um trade ruim mentalmente, tá? Não é um trade ruim tecnicamente. É ruim porque você acabou de tomar o stop. Então vamos para o nosso próximo. Próximo tradezinho aqui. Tendênciazinha de alta nos 60 minutos, preço um pouquinho esticado e aqui dentro do diário ainda um range. Então, ó, isso aqui é interessante. O mercado esticado aqui e na borda do range. Tem boas lógicas do mercado trabalhar mais fácil para a venda aqui, para você tentar pegar a volta. Pelo menos até a média de 20, fica de olho na média de 8 aqui, tá? Primeiro trade do dia, compra 2 contratos, abriu na média de 8 dos 60 minutos, ou seja, 60 minutos. Aqui ele abriu em cima da média de 8, tá? 60 minutos, RP na resistência, que é essa resistênciazinha aqui, e a saída total e outra barra próximo à resistência. A próxima resistência aqui para trás, barrinha fechou bonita, eu saí aqui. Então, entrada aqui, saída aqui. Aqui a gente tem uma repetição, mas não uma repetição consciente. Que é aquele negócio, G entrou, sai na primeira barra. Aqui eu saí, mas não foi consciente de primeira barra. Foi porque estava na região de resistência. Foi uma coincidência. Então aqui a gente não tem padronização, não dá para somar. Mas a primeira barrinha relativamente boa. Acho um trade bom, só que um trade perigoso. Porque esse aqui está esticado e está na região de range. Então fica um trade mais perigoso, tá? O mercado volta para fazer um pullback, compra da barra boa, continuidade da tendência, né? Continuidade da tendência, barrinha boa, faz a comprinha, obviamente o top tem que ficar lá embaixo. O mercado anda, faz uma realizaçãozinha nas sombras, o mercado voltou, pum, tem que sair no 0 a 0, tá? Creio eu que já virei a mão, ó, venda 2 contratos, ó, topo duplo. Então a gente já viu lá, fundo duplo, fundo triplo, agora um topinho duplo. Então, mais alguma coisinha aí ajudando a gente na padronização, tá? O mercado até andou um tiquinho, ó, saiu um pouquinho na média, voltou, saída do trade. Então, mais um pontinho pra gente aí em termos de padronização, tá? Tá começando a aparecer um pouquinho de padrão no negócio, tá? Aí aqui, ó, foi o único trade que eu fiz desse jeito, de todos os trades aqui, tá? Não achei outra oportunidade para fazer, que é o quê? É tentar montar uma posição, tá? Mas assim, isso aqui é muito difícil, o certo seria nem eu comentar isso aqui com vocês, tá? Porque realmente não é coisa para iniciante fazer.
Principalmente para quem tem pouco lote, tá? Eu até deixei as marcaçõezinhas aqui, porque é difícil às vezes entender. O que aconteceu? O mercado dá uma cutucada muito forte, tá? Chega nas regiões de resistência, eu começo a fazer uma venda. Para quê? Para o mercado voltar. Tá? Isso aqui é montagem de posição. Geralmente o pessoal usa muito robô para fazer isso. Para quem já ouviu falar, tem um robô chamado gradiente linear, que é para quando o mercado dá uma esticada muito grande ou chega numa região muito forte, o cara liga o robô para vender aqui. Então qualquer voltadinha que o robô fica fazendo aqui, ele fica ganhando dinheiro nessas voltadinhas. Por quê? O mercado está esticado, precisa voltar. Então é um tipo de robô, só que a gente às vezes acaba fazendo isso na mão. Tá? Não é fácil fazer, não pode ter pouco lote, você tem que ter muito lote para girar, tá? Porque você não pode bater tudo de uma vez, porque você não sabe onde o mercado vai parar, porque é uma região larga, tá? Então aqui, ó, fiz uma primeira vendinha na região de resistência, depois o mercado subiu mais um pouquinho, tem mais uma vendinha, aí o mercado volta, realiza um pouquinho dessa venda, o mercado sobe mais um pouquinho, vende mais um pouquinho, o mercado cai, vendi, depois zerei esse trade aqui no 0 a 0. Então os trades que realmente fizeram lucro foram essas duas aqui e esse trade aqui. Né? Por quê? Esse aqui porque estava na região de resistência, esse aqui para dar uma equilibrada no médio aqui. O mercado voltou, zera esse trade, coloca lucro no bolso. O mercado vai e falha na continuidade, venda de novo, realiza mais um golinho e esse aqui no 0 a 0. Não é um tipo de trade aconselhável fazer, tá? Eu mesmo tenho muita dificuldade de fazer esse tipo de trade, tá? Porque você tem que entrar com a mão muito levinha, mas muito levinha, tá? Até quando você já fica grande, tá? No caso, esses outros trades que eu tô fazendo aqui, tá com um contrato, dois contratos, mas assim, tudo que você começa deve ser com o lote mínimo. Com o tempo o negócio vai dando certo, vai funcionando, você vai aumentando lote, você vai aumentando lote, você vai aumentando devagarinho, daquele jeitinho que eu mandei esses dias no grupo grátis lá. Coloca um, a hora que você dobrar a margem, você coloca dois. Se aumentou a margem de novo, você coloca três. Você vai ganhando dinheiro, você vai aumentando os lotes aos poucos para ganhar dinheiro. Desse jeito aqui, ó, não tem como fazer começar gigantesco pro iniciante já é difícil, porque você já tem que começar com muito lote, né? No mínimo, uns 5, 10 contratos aqui para você conseguir fazer isso. Então é muito difícil, né? Uma estopada dessa aqui geralmente te arranca muito dinheiro, então não é aconselhável para o iniciante, tá? Só vou mostrei mesmo porque já tava aqui, tá? Não tem por que eu esconder o negócio que eu tô fazendo junto com vocês na rede social, tá? Continuando. Depois aqui, ó, 60 minutos, tendênciazinha de alta. Aqui dentro do diário faz o rompimento do range, então também é alta, tá? Então a gente tem uma tendência de alta clara e nítida para um lado aqui. O mercado abriu, ó, lateralizado, né? Lembra que eu falei com vocês? Toda vez que o mercado começa a abrir com muita sombra, fica de olho em quê? Em range, tá? Se aqui tinha um contexto comprador e aqui um contexto comprador, eu poderia tentar fazer trades de range aqui embaixo, tá? Mas não deu muita oportunidade, porque o range você demora a entender que ele é um range. E você não vai fazer trades, obviamente, de venda aqui em cima, porque se o mercado está em alta e está um range no 5, você pode comprar aqui, vender que nem na bala, porque se o mercado rompe, que é o mais provável, você vai tomar na cabeça tentando vender aqui nessas regiões, certo? Mais uma vez, se o mercado tem contexto de alta nos times maiores, se tiver um range, você pode comprar nas partes inferiores. Se o mercado está em baixa no contexto, você pode tentar vender nas regiões superiores do range. É a coisa mais inteligente. Aqui, ó, trade de rompimento. Né? O mercado saiu, rompeu o range aqui, limpou sombra, barra fechou, comprinha. Compra de um contrato, rompimento de range, sai do fundo anterior. Fiz uma parcial, obviamente, saí do trade a hora que deixou essa sombra, né? O mercado cutuca lá, deixa essa baita dessa sombrona. Saída do trade, você zera o trade, não tem o que fazer. Depois o mercado vem, faz pro becão, barra de sombra, mais um de regressão à média. Então, mais um pontinho pra gente aqui na padronização, tá? Então, mais um tradezinho padronizado. Saidinha aqui na região de resistência. Depois saidinha nessa outra resistência maior lá pra trás, tá? Resistênciazinha só desse topinho foi a primeira e a outra uma resistência mais pra trás. Aqui a gente começa a ter mais um pontinho de repetição, que é o que? Saída na região de rompimento. É uma coisa que eu gosto de fazer até nos meus operacionais já montados, tá? Eu gosto de fazer parciais antes das regiões de resistência. Por quê?
ou suporte ou resistência. Porque geralmente o mercado vai enfrentar dificuldades nessas regiões. Então eu tento dar uma saída para aliviar um pouco a mula, né? Como diria nós mineiros aqui. Aliviar um pouco a carga, né? Então, ó, até agora, o que a gente já conseguiu perceber dos primeiros diários para agora? Tá muito mais organizado, tá? Primeiro, o próprio diário já está mais organizado, está mais padronizado. A comprinha em verdinho, a realização aqui no triângulozinho, sei lá que cor que é essa aqui, um ciano, né? As vendinhas com quadradinho já vermelhinho. O ganho aqui escrito em verde, tá? Coisas que são de análise escrito em preto, então já está mais padronizado. Aqui, ó, a leitura do dinheiro que deu da planilha lá e já o trade escrito. Se a gente pegar uns anteriores lá, ó, os mais no início, a gente não tinha o trade escrito, né? A gente tinha só os valores. Agora a gente já consegue encontrar ali o mercado já escrito, o setup, né? Foi uma coisa que eu mudei na planilha, a gente pode até olhar aqui, ó. Tá, os primeiros trades lá, ó, não tinha nome. Depois eu comecei a adicionar os nomes aqui. Tá, isso aqui, ó, tem até um link que joga direto pra imagem, tá? Poderia vir aqui, ó, barra, barra, e clicando aqui, que sairia os diários, tá? Mas eu tô pegando no PowerPoint aqui, porque eu vou olhar tudo de uma vez, tá? Mas é uma forma de vocês fazerem o diário. Tá, ó, a gente já percebe, então, muito mais organização para fazer o diário. E a gente começa a perceber algumas padronizações. Né? Aqui eu já estou, de fato, fazendo o que a gente tem que fazer. Tá? Que é o quê? Operar a favor da tendência. Operar a favor do time grande. Nos primeiros trades lá eu estava tentando brigar com o mercado. Por quê? A minha ideia era fazer uma coisa que eu estou desacostumado a fazer. Tentar fazer um trade contra a tendência, tentar operar um alargamento, coisas mais difíceis de operar, coisas mais complexas de operar, para eu conseguir operar no dia que o meu pressional não desse entrada. Então, aqui eu já começo a simplificar um pouco mais. Então, tá no range, tá, rompeu, beleza. Vou comprar um range, tendência de alta. Para que complicar o difícil? Barra forte, espera a barra fechar, a barra fechou, faz a compra. O mercado começou a andar, começou a voltar com sombra, sai do trade. Não espera o mercado voltar lá embaixo para te estopar. Ah, mas andou. Mas você já deu uma aliviada. Muitas das vezes isso aqui vai devolver. Então a gente já começa a perceber trade de regressão à média, que são coisas que funcionam bem a favor da tendência. Se eu estou na tendência de alta, cara, espera voltar na média, compra a próxima média. Espera uma barra de start. Então, isso aqui vai funcionar. É o que funciona no dia a dia. É o que funciona mais fácil. Né? Então a gente já percebeu o trap, né? Repetiçãozinha de trap, os fechamentinhos de gap. Então, opa, já começamos a ter uma certa repetiçãozinha. Isso é bom, tá? Então a gente já percebe que no começo estava desorganizado, um monte de trade, cada um de frente do outro. Depois, ao passar 2 dias, a gente já começa a perceber que, opa, ganhou tração. Então, isso aqui é dia 4. O primeiro trade lá, ó, foi aqui, ó, dia 11/6, um mês depois. Parece que foi pouquinho, porque a gente foi passando rápido, mas é um mês. Então, é bastante coisa. Então, a gente já deu uma bela de uma evoluída, né, em relação aos tipos de entrada. Tá? As entradas já foram melhorando, já começaram a ficar padronizadas. Provavelmente nos próximos meses isso vai tendendo a padronizar cada vez mais, melhorar cada vez mais as entradas. Tá? Então quem for acompanhando todas as vezes que eu for fazer isso aqui, vai perceber isso, né? E obviamente vai aprender com isso também. Se acompanha todos os videozinhos que estão lá no Instagram. Tá? Mas bora continuar aqui. Né? Aí fiz um tradezinho em regressão à médiazinha normal, saidinha na região de resistência, saidinha na outra resistência maior lá. Entradinha, saidinha padrão, tá? Trade mais bonitinho. Depois aqui, ó. A alta, tá? Acima das médias, porém mercado fraco. Por quê, ó? Já tá enfraquecendo, ó. Repara os candlezinhos mais petitinho, ó. Mercado querendo voltar para a média de 20 aqui, ó. Já no diário, uma alta. Região de rompimento, rompeu o range aqui, mercado é para cima. Então o diário joga para cima, aqui no 60 é para cima, porém cansado. Então, beleza. O que você tem que ficar ligeiro quando você tem isso aqui? O mercado é alta? É, mas está cansado. Então, se o 5 abre te dando sinais de cansaço,
Fica abaixo de média, pode ser que o mercado volte para corrigir, tá? Então, tem que ficar ligeiro com isso, porque aqui é alta, ó. Aqui é alta, só que aqui tá cansado, precisa voltar pelo menos para 20. Se aqui abre forte e vai fazendo tendência, beleza, show de bola. Agora, se aqui abre fraco, abaixo de média de 20, abaixo de média de 200, ou puxa uma tendênciazinha de baixa, a lógica é que o mercado volte para a média de 20, tá? Mercado, ó, primeira velona de sombra, mercado forte. Outra velinha de sidebar, mas ó, abaixo de média. Qual que é o ideal que se o mercado fosse seguir compra? O mercado tinha que passar para cima, fazer um pullback, média de 20 virar, entradas aqui de regressão, tendência. Show de bola. O mercado não consegue, tá? Então, vamos ao nosso primeiro trade aqui, ó. Venda, um contrato, não achei que ia direto, desconfiei que poderia voltar, mas quando voltou nas 200, vendi, e assim que voltou na entrada da primeira venda, realizei tudo. Ou seja, vendi um pouquinho aqui, a hora que o mercado veio aqui eu vendi mais e realizei tudo aqui. Então, esse aqui sai no 0 a 0 e esse aqui sai no lucro. É parecido com aquela lógica que a gente viu da montagem de posição aqui, ó. Que você vende aqui, realiza, depois vende, realiza. Você vai fazendo isso para equilibrar a mão, né? Mas é um tipo de trade mais difícil de fazer. Você tem que ter muita certeza que o mercado realmente vai jogar para baixo aqui. Tá? A minha lógica era porque depois que o mercado nega essas sombras que não consegue e vem para baixo aqui, cara, ou ele vai manter um range aqui, ou ele vai romper para baixo para corrigir isso aqui. Tá? É a lógica mais sensata. Então por isso que eu fiz esses dois tradezinhos aqui, que na verdade são um trade só. Depois, ó, aqui o mercado faz um rompimento, né? Rompe essas regiõezinhas de fundo aqui, barrinha boa, venda. O mercado não ganha continuidade, voltou 0 a 0, sai do trade. Por quê? Tem regiões de média aqui, ó, então é perigoso fazer. Tá? Então você dá uma seguradinha na onda aí por conta disso, tá? Depois o mercado vai embora. Então foram esses tradezinhos aí, né? Então, um pouquinho mais despadronizados aqui, né? E esse aqui, um trade de rompimento. Vamos pro próximo. Ó, 60 minutos, vendedor, abaixo de média, né? E o diário acima de média. Aqui a gente tem uma trapzone clássica, que é o exemplo que a gente já citou umas 2 ou 3 vezes aí para trás, que é o quê? Se aqui tá caindo e aqui tá subindo, os dois estão brigando entre si. É o 60 falando que é venda e o diário falando que é compra. Tem média embaixo, tem média em cima. Então o mercado fica dentro de uma regiãozinha, trap zone. Quando a gente encontra isso, a maior probabilidade aqui nos 5 minutos é o quê? Lateralidade. Então você não, quando você enxerga isso aqui, você não vem para os 5 minutos caçar tendência. É a menor probabilidade. Obviamente você vai esperar o mercado abrir. Se o mercado fizer tendência, show de bola. Fez tendência para baixo aqui, então vai romper isso aqui. Beleza. O mercado fez tendência para cima, montou a tendência, beleza, o mercado vai buscar 20 lá. Mas a alta probabilidade aqui é lateralidade. Então você fica de olho para ver se vai ter lateralidade, tá? Fica de olho nos sinais. O mercado abre com a barra mais forte, ó. Contexto abaixo de média de 8 numa hora e acima de média do diário. Então, range, busquei fechamentos de gap. Então aqui eu já comecei o dia com a cabeça de que vou fazer fechamentos de gap. A hora que o mercado chega, regiãozinha de suporte aqui, ó. Essa barra aqui, a mínima dela tá aqui, a outra fechou aqui. Então, ó, a gente abre aquele espacinho de uma barra para outra. Lembra lá? Você pega 3 barras, elimina a barra do meio, sobrou esse espaço aqui, ó. Então você tenta fazer o quê? Fechar esse gap. Então, ó, a hora que o mercado fecha essa barrona, ó, barrona bonita, tudo para romper para baixo, né? Lógica de lateralidade, média grande aqui embaixo, fechamento de gap, pum. Mesma coisa aqui, ó, barra grande, fechamento de gap, ó. Comprei, fechamento de gap. Então, mais 2 tradezinhos padronizados. Até o momento, o que funcionou melhor que a gente viu, turma? Hein? Vocês conseguiram perceber padronização no quê? O que mais repetiu que a gente viu? Ninguém?
Fechamento de gap, galera. Foi o tipo de trade que mais aconteceu disparado. Tá? Já teve uns 6 ou 7 só de fechamento de gap. Dentro de lateralidade. Percebeu probabilidade de lateralidade? Buscar por fechamento de gap. Próximo. Tendênciazinha de baixa. Tendênciazinha de alta, ou seja, média por cima, média por baixo. Trap zone de novo. Trap zone de novo. Aqui é a primeira barra, tá? Tentei fazer, obviamente, um tradezinho do modelo do Oliver Velez, né? Média de 20 e média de 200 juntinho aqui, barra grande. Fiz a primeira venda. Realização, com aquela realizaçãozinha que a gente já viu que se repetiu algumas vezes, de primeira barra, depois a saidinha na região de suporte. Beleza. Se é uma trapzone, as médias estão aqui embaixo, então tem que tomar cuidado, tá? O mercado volta para as médias aqui, tentei fazer uma vendinha, né? Peguei uma parcialzinha aqui. Aqui, não considero que foi um dia muito bem operado, não. Se estava dentro dessa região aqui que é mais para lateralidade, tem que tentar buscar mais lateralidade. Só que os 5 minutos não desenvolveu lateralidade. Aqui não tem lateralidade. Em momento algum aqui, o mercado mostrou uma lateralidade. Tá? Então, não dava para fazer nada. Tá? Não dava para tentar operar tendência aqui dentro, mas também não dava para tentar fazer trade range, porque o 5 não fez um range. Tá? Depois o mercado bate aqui, chega nas regiões de mínima, deixa um monte de sombrinha. Tentei fazer uma compra e fui estopado. Deixou 2 sombras nessa região de fundo. Então, qual que foi a minha lógica? Se eu tenho média embaixo, se eu tenho média em cima, a lógica é o quê? Lateralidade. Se eu cheguei numa região de fundos aqui e apareceu 2 sombras, vou comprar. Por quê? Estou baixo na lateralidade. O mercado fez o quê? Só estopou e depois foi. Paciência. Acontece. Faz parte. Então, esse trade aqui eu já acho que foi mais inteligente e foi o que deu stop. Então, esse aqui eu ganhei dinheiro. Esse aqui eu ganhei dinheiro. Esse aqui foi o mais inteligente, foi o que deu stop. Fazer o quê? Faz parte, tá? Ele armou um trap, ó. Ele é um trapzinho, ó. Só que ele não armou, né? Não deu start. Perdeu mínima, baita sombra. Só que ele não rompeu máxima lá. Esse candle tinha que ter rompido a máxima. Não ativou o trap. Só que deixou outra sombra. Aí eu já comprei no fechamento. Tá? Não por trap, mas é uma lógica boa que fazia sentido esse trade. Depois, próximo tradezinho aqui, ó. 60 minutos mais vendedor. O diário também mais vendedor. O mercado abriu numa região de suporte forte, lá para trás, tá? Deixou essa sombra, depois barrona negativa, limpou tudo. Então isso aqui virou sombra aqui e sombra aqui também, tá? Então era uma regiãozinha de sombra. Tinha sombra anterior, tá? Era uma região de suporte muito forte lá para trás. Então decidi fazer uma compra. Não é a coisa mais inteligente de se fazer, tá? O mercado tá embaixo, tá? O mercado tá abaixo das médias. Só como uma região de suporte muito forte, deu um sinal muito forte, tentei fazer o trade. O mercado não evoluiu muito bem, tá? O alvo era aqui, tá? Só que o mercado foi engasgando, aí o mercado tentou voltar, deixou essa outra barrinha, eu comprei mais um pouco, tá? Então tinha uma comprinha aqui, uma comprinha aqui. Quando chegou aqui, eu fiz a saída desse trade aqui, né? E a outra saída desse trade aqui, quando essa barra tentou romper e ela fechou. Quando deixou a sombra, belezinha, tá? Saí do trade. Depois, comprei mais um pouquinho aqui, o mercado não evoluiu, saí no 0 a 0. Depois o mercado volta aqui, fiz mais uma comprinha aqui, ó. Aqui a gente já tem mais um trade de repetição, tá? Mais um tradezinho de regressão à médica com barrinha de sombra. Então mais uma repetição que a gente já viu lá em cima, tá? Então mais um tradezinho repetindo. E mais uma saída boa também aqui, ó, de repetição, ó. Fechou a primeira barra, pum, saída, tá? Mais um tradezinho repetindo o padrão. Então a gente já tem fechamento de gap, traps, barras de sombra em suporte ali, que repetiu também, regressãozinha média e fechamento de gap. Qual foi outra coisa que repetiu? As saídas de uma barra. Saída de uma barra teve bastante também. Né? Coisas ruins até agora. Trade contra tendência, mercado sem espaço, né? Tentar acertar a região de rompimento. Alguns trades, os stops que aconteceram.
tá? Vamos para o próximo. Tendênciazinha de baixa, médias apontadas para baixo, médias apontadas para baixo, mercado trabalhando abaixo. O mercado tentou jogar, fez um pullbackzinho na média de 20, deixou uma barrinha boa, vendi. O mercado chegou na região aqui de mínimas, faz uma realizaçãozinha, o mercado tenta voltar, saída total, sombrinha de novo, você sai do trade. O único trade do dia aqui. Acho que um tradezinho bom, também um trade de repetição, uma regressão à média, né? Que é basicamente tendência aqui de baixa, o mercado volta na média, deixa uma barra forte, poderia vender aqui ou na confirmação, vendi de confirmação. Então, até agora é o que está se repetindo um pouquinho mais. Trade de fechamento de gap, trade de regressão à média e traps. Foram os 3 modelos disparados aí que a gente teve. Mais um tradezinho aqui. Aqui, tentei fazer o rompimento. Cadê aqui? Qual foi o primeiro? Esse aqui. Ó, venda 2 contratos, barra de sombra, ou seja, deixou uma baita numa barra de sombra aqui, era um pullbackão, né, tentei fechar. Fiz a venda aqui, o mercado andou, realizei um pouquinho, né, o mercado começou a voltar, deixou sombra, saí do trade. Né, saída ruim, né, deveria sair no rompimento da máxima da barra aqui, mas saidinha ok também, o mercado faltou continuidade, então não dá muita diferença não. Pô, o mercado volta na média, vendinha, isso. Vendi na média, né? Saí na primeira barra. O mercado deu engasgado, não andou. Saída também. Então, tradezinho mais ou menos. Mais um trade de regressão à média, né? Não esperei a venda para fechar aqui a velinha para vender, mas não deixa de ter a lógica de regressão à média. Depois o mercado deixou uma sombrinha. Fiz uma vendinha aqui. Eu lembro que esse trade aqui eu fui ajustar o stop. Tá? Eu fiz a venda aqui, eu fui puxar o stop para colocar aqui em cima. Tá? Aí o mouse acabou dando um pepininho aqui, eu soltei a ordem sem querer que ela foi executada. O mercado acabou descendo. Né? Foi mais um erro técnico, né? Um erro tecnológico do que um erro operacional mesmo. Assim. Não quis estopar aqui não. Eu que fui puxar o stop, o Zé Ruela do stop acabou sendo zerado. Depois aqui, ó. Topo duplo, tá? Topinho duplo aqui. Mais um trade de topo duplo. Então, ó. Tinha esquecido o topo duplo. Mais um tipo de trade que repetiu bastante. Topo duplo, fundo duplo, foram tradezinhos que aconteceram bastante também, tá? Barrinha grande, né? Deixou o topinho duplo, barrinha grande, vendinha, realização na média de 200. Depois aqui, ó, correção à média, isso aqui é uma correçãozinha à média. Tinha uma média de 8 aqui, o mercado foi, corrigiu a média, fiz a vendinha aqui, fiz uma realizaçãozinha na primeira barra, mais uma repetiçãozinha de gestão, né, de saída. O mercado começou a voltar, proteger o trade. Depois deixou barra grande de novo, mais um trade de correção à média, o mercado volta na média, né? Vendinha aqui, realizaçãozinha parcial no fundo, na regiãozinha de rompimento, mais alguma coisa que repetiu, o mercado não deu continuidade, começou a voltar, né, como era a regiãozinha de fundos, protegi, o mercado tirou, acabou caindo mais. O alvo final era aqui, tá? Mas fiz uma saída alfaçada aí. E o último tradezinho aqui, né, que foi de 17, foi ontem, né? Então, ó, contextinho de alta pra mim, tá? Mercado acima de média de 20 aqui, ó, buy na sombra. Espacinho para voltar no diário. O mercado abriu com uma barra boa, né? Até cheguei a pensar em comprar, mas é um trade muito perigoso. O mercado voltou, pensei em comprar de novo aqui. Só que eu esperei o mercado fechar uma barrinha acima da média de 200 aqui para ter um pouco mais de confirmação, tá? A hora que fechou, comprei aqui, obviamente o stop vem aqui para baixo. Primeira barra fechou, mais uma saída padronizada. O mercado faltou continuidade aqui, já protegendo na perda da mínima dessa vela aqui. O mercado foi lá e tirou. Depois aqui foi um stopzinho maior que eu tomei. Porque eu imaginei, como o mercado era bem comprador aqui, precisava voltar, ele deu essa puxada e fez essa correção, deu essa barra forte, limpando esse monte de coisa para trás aqui. Eu fiz uma entrada aqui com stop aqui embaixo. Né? Acabei comprando mais um pouquinho aqui para o meu médio ficar aqui, o mercado fazer isso. Essas barras são raríssimas de estopar, mas raríssima não significa nunca, né? O mercado voltou e estopou cheio. Turma, alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida? Pergunta. Eu sei que ficou bem confuso, principalmente mais no início aqui, que era um monte de trade, tudo diferente um do outro. Depois a gente começou a ganhar um pouquinho mais de corpo, né? Começou a ganhar um pouquinho mais de padronização.
quer que esclarece algum tipo de trade ali que eu fiz, fechamento de gap, topo duplo, regressão à média, que foram os que mais aconteceram, saídas de primeira barra, saídas na região de rompimento, foi o que a gente percebeu que mais aconteceu. Não, eu já venho acompanhando, né, Michel? Pra mim tá bem tranquilo, cara. E os diários tá parecendo os nossos, né? Tá começando. Cara, fica bem bagunçado, né? Esse é Zenê, né? É, mas ficou bacana, cara. Essa explanação aí do conteúdo. Tudo que a gente vai montar é meio complicado no início, né? Você faz muito trade que você não deveria fazer, né? Você acaba pegando uns trade meio doido. Só que depois que você vai treinando naquele modelo, você vai meio que pegando a manha daquilo ali. Como qualquer coisa na vida. Ah, vou operar um modelo All Brooks. Beleza. No comecinho você vai fazer uns trem meio doido. Depois você começa a padronizar. Ah, vou operar SMC. No começo você vai fazer uns trades meio doidos. Depois você vai começar a padronizar. Ah, vou operar análise técnica clássica. No começo você começa a fazer uns trades meio doidos. Depois você começa a padronizar. Ah, vou operar o operacional do Renko lá do Michel. No começo você começa a fazer uns trades meio doidos. Contra média grande, né? Pullback com sombra. Depois você vai padronizando. Você vai de fato entendendo aquilo. Você vai melhorando aos pouquinhos. Então a gente já percebe uma diferença. É pouco tempo. Aqui a gente tem 1 mês e meio, praticamente. Do primeiro trade para o último trade lá, a gente já tem uma diferença enorme, bizarra de diferente. No começo, muito trade aleatório, cada hora fazendo um trade diferente. Só que depois a gente já começa a perceber que eu parei de tentar fazer trade estranho ali, contra contexto, contra tendência, né? Já comecei a de fato fazer o que funciona, que é operar tendência. Né? O mercado está dentro de range. Ah, olhei o contexto aqui. O contexto é range. Beleza, vou operar range. Aí eu comecei a operar o que o mercado estava falando. Então, se aqui falava que era tendência, eu estava vindo para cá operar tendência. Se o mercado falava aqui que era range, eu vinha para cá operar range. Então, já comecei a padronizar mais. Né? Coisas que eu gostei bem. As regressões à média, né, que não tem erro. Acho que é a coisa que mais funciona no mundo. Né? Correçãozinha à média. Se você tem contexto de compra que o mercado nos 5 minutos está fazendo correção à média, é o melhor ponto que você tem para comprar. Né? Eu acho que é o meu operacional mais caprichado que eu tenho. Né? São de correções à média. Todo operacional basicamente que eu monto tem correção à média. Né? Que é o lugar mais barato para você comprar, onde o stop vai ficar menor e onde você pode ter o maior retorno possível. Né? São correções à média. Gostei bastante aqui dos tradezinhos de fechamento de gap. Né? Acho que tem funcionado bastante. Né? Ultimamente o mercado está fazendo, nos últimos dias, o mercado fez umas lateralidades mais estranhas que não deram para utilizar, mas os fechamentos de gap funcionaram muito bem. Trap, eu acho que teve pouquíssimos lá e os que tiveram não foram bonitos. As saídas de primeira barra gostei bastante. Tá? De entrar, entrei aqui, pum, sai na primeira barra. Primeira barra fechou, descarrega um pouco. Né? Alivia um pouco o financeiro. Funcionou muito bem. Acho que foi uma das coisas de saída que mais funcionaram bem. As saídas em regiões de rompimento, acho que funcionou muito bem também. Muito bem. Né? Que é o mercado foi, voltou, você fez um trade aqui, você zerou um pouco aqui no rompimento. Se ele vai andar mais, beleza, mas se ele voltar, você sai no 0 a 0, você colocou dinheiro no bolso. Funcionou muito bem, então. Então, as coisas que mais funcionaram foram trades de regressão à média, fechamento de gap e saídas de primeira barra. Geralmente, turma, principalmente para quem é novato aí, que não acompanha a mentoria, principalmente, não está lá na mentoria, o ideal, quando a gente vai fazer um diário, é a gente fazer o quê? Analisar todos os gains primeiro, depois analisar todos os stops. Por quê? Você vai conseguir enxergar mais padronização. É mais fácil você ver padrão desse jeito. Olhou todos os stops, você viu se tem muita coisa repetida. Olhou todos os gains, você viu se tem mais coisa repetida. Eu fiz essa forma mais surtida primeiro, porque é a primeira análise, primeira avaliação. Então não vai adiantar muito separar, porque vai ter muita coisa diferente mesmo. Vai ter stop diferente, vai ter gain diferente, vai ser mais anarqueado. Com o tempo, o negócio vai se padronizando, aí a gente começa a dar uma padronização. Tá? Aí a gente vai, obviamente, padronizar um pouquinho melhor. Se a gente olhar, por exemplo, o meu diário aqui na planilha, ó,
A gente percebe que no começo lá eu nem colocava nome de trade, então tava praticamente tudo sem nome. Agora já tô nomeando os trades aqui. Aqui em cima, ó, eu não tinha os diários. Agora, aqui, ó, se vocês perceberem, tem links, ó. Que é o que? Eu simplesmente clico no link aqui, ele me redireciona para a imagem, tá? Que aí é uma imagem que eu coloco lá no Pinterest, ó. Eu vou clicar aqui, deve demorar um segundinho para abrir, porque ele vai abrir lá no Pinterest. Aí, ó, ele vai mostrar o tradezinho aqui lá no Pinterest. Tá? Então é uma forma da gente fazer o diário, já fica tudo na planilha. Aí você vem aqui e deixa tudo filtrado. Tá? Então, eu quero olhar os stops. Então você vem aqui, ó, no filtro, ó, seleciona o filtrozinho aqui, marca, no caso tá os stops marcados. Eu quero ver só os gains. Beleza, você vem aqui e marca todos os gains. Eu quero ver só fechamento de gap. Vem aqui e marca lá só fechamento de gap. Você consegue filtrar isso aqui. Tá? Então, eu quero ver só os positivos, quero ver só os negativos. Você filtra o financeiro, ó. Eu quero ver aqui, vou deselecionar, ó. Eu quero ver só os stops, ó. Vou marcar todos os stops, ó. Vai mostrar pra mim só stop, ó. Dá um OK, ele filtra tudo, ó. Mostra só os stops. Tá? Eu quero ver só os gains. Você marca lá só os gains. No caso, eu vou selecionar tudo, tá? Para mostrar tudo aqui. Então, é uma forma da gente analisar que fica mais fácil, tá? A princípio aqui, não faria muito sentido eu analisar a matemática, a parte matemática disso aqui. Por quê? Tem até muito trade aqui que tá sem o diário no link, tá? Mas a gente olhou lá todos, tá? O que eu vou fazer aqui? O ideal seria eu não olhar parte matemática, porque não faz sentido eu observar a parte matemática agora, tá? Por quê? É um começo de trabalho, tem muito trade diferente um do outro, mas a gente já pode dar uma olhadinha, tá? Michel, mas a tua planilha ainda não tá calculando. Isso aqui, eu sempre gostei de fazer tudo na mão, tá? Calculava na mão aqui no Excel. Mas como eu sei que a galera é preguiçosa pra caramba, hoje em dia nós temos uma pequena facilidade, que é o quê? O mercado, a gente pegar isso aqui e jogar, por exemplo, acho que eu vou ter que dar um Ctrl C para conseguir copiar. Beleza? Vou dar um Ctrl C aqui, ó. A gente vai lá nesse carinha aqui, ó, chamado ChatGPT. Esse vai colar, né? Não sei se cola. Colou. Aí vou mandar. Ó, você vai enviar os resultados aqui. Ele vai perguntar, obviamente, o que é isso aí, o que eu faço com esses dados, né? Você vai pedir para ele analisar, tá? Ó, todos os dados aqui, ó, que eu colei lá, tá tudo aqui, ó. E eu vou pedir para ele fazer a análise básica que eu fazia na mão, lá no Excel. Você pode pedir para ele fazer aqui para você, tá? Vou pedir para ele parar de analisar aqui, ó. Eu vou escrever o que eu quero que ele faça, ó. Baseado nos dados que enviei, faça a análise matemática me dando taxa de acerto, payoff e drawdown. E drawdown, levando em conta capital. Vou colocar R$2.000, porque como a gente opera até 2 contratinhos, então vai ficar R$1.000 por contrato. O ideal, quando a gente já, com o tempo ali, a gente vai descobrir o quanto vai precisar de capital. Só que a gente tem que ter partir de algum lugar. Não dá para partir do nada. Então coloca R$1.000, depois com análise ali, a gente com o tempo, nas próximas vezes que a gente olhar,
a gente vai entendendo melhor qual é o capital necessário para operar. Às vezes pode ser mais, às vezes pode ser menos, mas a gente faz isso baseado em dados. Só que no começo a gente tem que partir de alguma coisa, tá? A gente tem que partir de algum dado, tá? Então, a gente vai partir aqui dos R$ 1.000 por contrato. Então, como eu cheguei a operar 2 contratos lá, vou colocar aqui R$ 2.000. Epa! R$ 2.000, ó. Baseado nos dados que eu enviei, faça uma análise matemática me dando taxa de acerto, payoff, drawdown, levando em conta um capital de R$ 2.000, tá? Vamos ver se ele vai calcular bonitinho aqui, ó. Ele vai me dar tudo prontinho, tá? Para quem tem preguiça de fazer no Excel, né, ou não tem uma planilha, né? Aqui a gente tem a planilha e a gente faz no Excel também, tá? Tem outras formas de fazer. Pode pegar a fórmula, calcular na mão, na caneta. Mas para quem tem preguiça, é uma forma de fazer que fica fácil, tá? Porque, ó, sai pronto, ó. Ah, eu tenho preguiça de olhar a parte matemática, Michel. Você não precisa fazer os cálculos. Você tem que saber fazer o quê? Analisar. Tá pronto, ó, tá pronto. Então, ó, taxa de acerto, 84,75%. Então, é uma taxa de acerto muito alta. Esse tipo de taxa de acerto aqui, você não precisa ter um payoff alto. Você não precisa ganhar 2, 3 vezes o teu risco. Então, o payoff, que é o ganho médio, tá de 1. Então, é um payoff muito bom. Payoff muito bom para essa taxa de acerto, tá? Você consegue fechar positivo. E principalmente aqui, ó, drawdown máximo de 5,93%. É um drawdown muito baixo, tá? Um drawdown bem baixinho, né? Eu indico no máximo, não passem disso de jeito nenhum, 20%. Até 20% é recuperável, você consegue recuperar o dinheiro. Passou de 20% já começa a ficar muito difícil. Porque o teu operacional tem que ser muito bom para conseguir recuperar drawdown acima de 20%, 30%, 50%. Porque você perde 50%, você precisa de 100% para recuperar o valor inicial que você começou. Então, se o teu capital corroeu 50%, significa que ele não é bom. Se ele não é bom, muito dificilmente você vai conseguir recuperar. Tá? Então, o drawdown ali eu não aconselho a passar de 20%. No nosso caso aqui está em 5,93. Tá? Então, a gente tem 59 operações com capital final aqui de 5 conto. Tá? Se a gente pegar lá, ó, e fizer o somatório, ó, vamos, eu acho que não pegou todos os dados ainda, viu? Eu tenho quase certeza que a planilha não pegou tudo. 374. E qual foi o último? 110. Deixa eu ver aqui se pegou tudo. 110. Não, pegou sim. Ah não, o capital de 5.000 aqui é com o somatório dos 2.000 inicial. Por isso que tá dando divergência aqui. Ó, o que deu aqui de resultado, turma, vamos imaginar aqui, foi isso aqui, ó. Ó, 333. É um resultado bom? Pra praticamente começamos lá dia 11, né, do mês passado. Não, dia 11 não, menos, né. Comecei, ó, dia 6 no mês passado. Então a gente tem um mês e uns quebradinhos. Cara, é bastante coisa. É bastante coisa. Só que a gente não pode esquecer que a gente tem muito trade sortido aqui, trades diferentes um do outro. Tá? E a gente não pode esquecer, sim, não querendo me gabar, eu já sou profissional há um tempinho já. Então eu tenho uma leitura boa de mercado. Se o iniciante vai tentar fazer, provavelmente vai dar ruim. Tá? Então, obviamente, precisaria de mais tempo para padronizar. Eu acho que a primeira parte do mês aqui eu operei mais despadronizado. Eu operei muita coisa diferente uma da outra. Acho que depois que passou o primeiro mês ali, eu comecei a entender o que realmente ia fazer mais sentido. Comecei a focar um pouquinho mais. Ó. Então a gente já percebe alguma repetição aqui, ó. Né? Os trades de correção à média aconteceu bastante, ó. Né? De jeito diferente, com barra de sombra, com barra grande, ó, com barra de sombra, com barra pequena, com barra grande. Barra grande também operei bastante, ó. Barra de sombra. Então, a gente com o tempo, ó, fechamento de gap, aqui para cima teve bastante fechamento de gap, só que eu não estava escrevendo, né? Então, eu comecei a padronizar um pouco mais, já começou a aparecer um pouquinho mais de padrão. Então, com o tempo, vai padronizando cada vez mais e, obviamente, tende a fazer o quê? Reduzir a quantidade de trades e ficar mais padronizado. Os números, a princípio, não dá para mexer, tá?
Porque não tem como eu mexer uma coisa que ainda não está parametrizado. A gente só mexe em parte matemática de coisas que estão parametrizadas, já está pronto. Não tem nada pronto. É um resultado muito bom, tá? Só que teve muito trade ruim que foi pro game, tá? Então, isso aqui ainda não é um resultado, obviamente, final. É pouquíssimo tempo de teste. A gente ainda tem que desenvolver mais coisas. Mas, assim, tecnicamente, o que já funcionou muito bem, que eu posso continuar carregando para o próximo mês. Alguém conseguiu identificar alguma coisa? Que eu posso tentar repetir nos próximos meses? Que funcionou muito bem? Eu acho que seria focar nesses 3 operacionais aí, né? Que você mais identificou, mais realizou operações. Certo. Fechamento de gap. Funcionou muito bem. Regressões à média. Funcionou muito bem. Até os topinho duplo funcionou relativamente bem. Essas 3 coisinhas funcionaram bastante. Realizações de saída em primeira barra e em regiões de rompimento funcionou muito bem também. Então vai ser o que eu vou tentar me direcionar um pouquinho mais. Tentar parar de fazer o quê? O que funcionou pior dos stops ali? Trades, obviamente, contra o contexto. Às vezes o contexto vendedor, eu tentando fazer um trade de compra ali. É muito mais difícil fazer trade assim. Acertei alguns? Acertei, mas são trades difíceis de fazer. Né? São coisas que vão ser muito mais difíceis de serem padronizadas. Os números ficaram bons? Ficaram muito bons, tá? É uma excelente taxa de acerto, tá? 84% é uma taxa de acerto absurda, tá? E um payoff ainda ficou um pouquinho acima de 1. Então, é muito bom, principalmente pelo drawdown, ficou muito baixo. Se a gente pegar aqui, ó, a gente não vê muito stop sequencial, tá? A gente não consegue achar muito stop na sequência, que é uma característica minha, tá? Que eu já faço. Ó, gain, ó, um stopzinho aqui, depois outro stopzinho aqui, outro stop aqui. Ó, a gente percebe uma diferença, uma distância boa entre stops, ó. Aqui repetiu 2, ó. Tá? Ó, aqui também repetiu 2. Então, ó, o máximo que teve foram 2 stops. Tá, deixa eu voltar isso aqui. Então, o máximo que repetiu foram 2 stops. Tá? Então, é um drawdown baixo. Foram 176 e 74 reais. Né? Isso aí vai dar 176 com 74, vai dar 250. Então, stop 250 pontos. Tá? Então, é um drawdown baixo. Realmente é um drawdown bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Então, os meus próximos trades agora, mais uma vez reforçando, vou dar foco em fechamento de gap, regressões à média, topinho duplo, fundinho duplo funcionou bem também. Algumas barrinhas de rompimento, barra grande, né? Saindo de regiões, funcionou até que legal. Saídas na primeira barra e saídas em regiões de rompimento, funcionou bacana. Vai ser o meu foco a partir de agora. Mais uma vez, esse primeiro diário eu sei que fica muito confuso. Sei que fica muito confuso. Às vezes, provavelmente, você fala, nossa, que anarquia, não entendi nada. É normal. É normal. Tá? Os primeiros diários é sempre anarquiento. Com o tempo você vai pegando padronização, até porque eu mudei a própria forma de fazer o diário. Eu sempre fiz onde? Lá no Word. Fazia no Word bonitinho. Tirava o print, marcava com setinhas e escrevia. Então, foi a primeira vez que eu comecei a fazer esse tipo de diário, né, no PowerPoint aqui. Não fazia desse jeito. Então, para mim também foi um aprendizado. O que ficaria mais organizado. Né? Agora estou colocando legenda, né, BG, barra grande. Ó, barra grande. TM, toque na média. Né? Então, ó, tocou na média. Então, tá mais fácil o meu diário aqui agora, a leitura em si. Né? E, obviamente, os tradezinhos foram melhorando os padrões. Né? Eu fui entendendo ao decorrer do andamento dia após dia, o que estava funcionando melhor, o que não estava funcionando, né? Eu acho que, sim, stop eu tomei uns 2 ou 3 stop muito grande, de barra grande, assim, devolvendo tudo. Acho que tive um pouquinho de azar também, né? Essas barras grandes, assim, não costuma devolver tudo rapidinho, né? Mas acontece, né? Então, é uma coisa que eu devo dar
prestada a mais de atenção, né? Não deixar o tamanho da barra dessa devolver, né? Às vezes fazer uma gestão num time mais curto, começar a observar ali se tá voltando muito rápido ou não, né? Para ir fazendo esses pequenos ajustes, turma. Então, ó, acho que ficou uma taxa de acerto boa, acho que ficou um payoff bom e acho que ficou um drawdown baixo, tá? Garanto que tem muito trader aí no Instagram que não consegue desenvolver isso aqui, tá? Confesso que foi bem melhor do que eu achei que seria, tá? Eu achei que seria bem pior, né? Por começar a fazer uma coisa assim que é difícil operar desse jeito, operar mais solto, que você não tem um stop exatamente num ponto fixo, você não tem um alvo exatamente num ponto fixo, você não tem um padrão perfeitinho de entrada que você vai usar, ou seja, operando qualquer padrão, esperando barra fechar para colocar stop, trabalhando com os stop grandes, acho que tive um resultado muito bom, não esperava esse resultado, até acho que preciso rodar um pouco mais para ter um pouco mais de confiança, né? Agora um pouco mais padronizando, sabendo o que está funcionando melhor e o que não está, acho que eu vou conseguir dar uma padronizadinha até um pouquinho melhor, né? Então creio eu que às vezes o payoff deu uma melhorada, então, eu acho que teve muitos trades ali que andaram bastante e eu não consegui pegar um movimento completo, eu saí curto, né? Acho que eu posso melhorar isso, que eu melhoraria bem esse payoff. Obviamente, para fazer isso também, às vezes a taxa de acerto acaba caindo um pouquinho. Então, quando a gente quer alguma coisa, a gente sempre tem que abrir mão de outra. Tá? Então, provavelmente, essa taxa de acerto aqui ficou muito alta. Por quê? Porque teve muito trade que eu saí curto. Então, ele saiu, o trade fechou positivo, mas assim, não pagava nenhum risco. Tá? Só como acertou muito, o resultado ficou muito bom. Tá? Então, acho que para princípio, para um primeiro diário, uma primeira montagem de um operacional que é difícil fazer, eu acho que foi um resultado muito bom. Né? Vamos tentar padronizar os próximos aí, pra gente, aí sim a gente vai conseguir começar a moldar essa matemática, porque a matemática não dá para mexer ainda. Né? Ah, vou fazer 1 para 1, 2 para 1, vou fazer uma parcial, não dá para mexer nisso ainda. Por quê? Não está consolidado. Né? Então, na hora que a gente consolidar, aí sim a gente vai conseguir mexer na matemática mesmo. Tá? A princípio aqui é só para a gente ter uma noçãozinha de taxa de acerto, de payoff, de drawdown. Né? Só isso. Né? Com o tempo as coisas devem melhorar e a gente começar a ter uns resultados um pouquinho mais equilibrados. Certo, turma? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Certinho, certinho. Então, show de bola, meu povo. Então, Certinho, Michel. Valeu. até segunda-feira. Né? Bom descanso para vocês aí. E até mais. Valeu. Falou. Final de